quando você fala que tem 5 governadores presos, mas o resultado desses 5 governadores presos é uma sociedade que paga um preço muito alto. É muito alto. 80% do botijão de gás vendido no Rio de Janeiro ou é o tráfico ou é a milícia que vende. 80%? 80%. Matéria do jornal o Globo. Caraca. 80%. Então, assim, o Rio não suporta mais. Nós estamos num limite. Ou viramos essa página agora, ou vai todo mundo para o esgoto. Não pode. E aí, pessoal? Pois é, hoje é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou com ele, Marcelo Freixo, que é uma versão enfeiada minha. Muita gente... Mentira. Eu tô entre Boulos e Freixo, é uma parada assim, né? Quando eu tô com muita barba, eu tô mais pro Boulos. Quando eu tô com pouca barba, eu tô mais pro Freixo. Quem que você quer ser? Quem que eu quero? Eu quero ser Maurício. Eu quero que eles sejam parecidos comigo. Ah, e é legal. Entendeu? Também, né? Porque eu já virei o Leandro Hassum gordo. É uma merda. Emagreceu, eu virei o Leandro Hassum gordo. É uma merda. Tá uma merda essa história. E chegou no lugar, né? Só pra explicar pro pessoal, vocês estão assistindo agora, é o seguinte, eu vou fazer perguntas pro Freixo, obviamente, e aqui embaixo, aqui na timeline, a gente tem já os assuntos divididos. Se você está assistindo isso gravado, está assistindo isso ao vivo, não tem, que ainda não deu tempo. Mas se você quiser, quero ir para um assunto mais, né, daqui eu não quero saber de outra coisa. E toda segunda e quinta, às 11 horas da manhã, estamos aqui ao vivo, porque é ao vivo porque eu estou comentando no chat. Por exemplo, eu vou escrever a palavra agora. Qual palavra, Marcão? Amora? Amora. Estou escrevendo a palavra Amora para você ver que eu estou ao vivo aí. E antes eu vou dar um presente pro Freixo, vou falar por quê? Porque eu preciso muito valorizar quem patrocina esse canal. E aí você vai falar pra mim, ah, Maurício, mas eu não gosto da publicidade, então me paga. A ideia é essa, entendeu? Se quiser fazer doações ao ponto de valer o que eu ganho pra fazer isso acontecer, fique à vontade, aí eu repensarei. Mas enquanto isso, eu faço questão, você vai estar em campanha, comício, caramba. Vou explicar, o que é Insider? Pega aí. Daqui. Da camisa, vou explicar. Não, se liga que tem É muito a tua cara. cores diferentes, né? Essa já é uma Olha, cor diferente. É camisa que desamassa no corpo. Isso é bom demais. Ela tem tecnologia. Então você Isso é põe a bom camisa, demais. quer ver? Sente aí, vai. Vai. ver. Propaganda Vou abrir. com Freixo. O assessor lá. já tá, porra, não. Até a cueca desamassa, hein, Freixo? Você Só pra- põe, Rapaz, isso- desamassa, Isso pra campanha é bom demais, porque aí tu abraça e tá novo. não sua, É. fica bem. Aí Aí não você- fica aquela coisa do tipo assim, porra, Olha, olha lá a esquerda suando. É. Não, tá bacana. É. Olha lá, o candidato Fica uma esquerda É. tecnológica, né? Ali o Fica candidato esquerda. fedorento, sai Olha lá. fora. É, não, por Exato. favor. A criança não vai querer te beijar se você não tem uma camiseta dessa. Boa, Tá boa, aqui, ó. boa. É um carinho aí. Eu vou abrir. Fica Pode bom. abrir, Imagina, pode abre, abrir. tem um bagulho, É, camisa vou do abrir pra Bolsonaro. mostrar. Com a peça que eu preguei pro Freixo. Tá aí, Boa. Aí, presente. Rapaz. Vocês aí de casa, Maurício 12 é o cupom. Comprem, levem pra família. E o Freixo vai gostar porque é barato. Certo, Freixo? Bom demais. Você não é um cara de muitos gastos, né, Freixo? Rapaz, tem mais de uma aí. É isso mesmo, Cueca, é pô? muito legal. Você tá vendo? Cueca, É a rapaz. cueca que o Freixo vai usar na Todo um- campanha. Todo um Olha. drama. Na Enquanto- posse, vai ser a cueca da posse. Pô, isso seria da hora. Renovando Não, o não. contrato. Agora o pessoal da direita não vai consumir, é uma Não. merda, sempre tem isso. Eu ia começar perguntando por isso, porque assim, cara, Freixo, você é considerado um cara, por muita gente nesse Brasil polarizado, um cara radical. É. O Freixo é radical, o Freixo come crianças, o Freixo é comunista, o Freixo volta pra Cuba. Eu queria ir pra um lado mais humano, fica à vontade, joga aí. Come criança não no sentido bíblico, no sentido de comer, de mastigar. Tu tem amigos de direita? Eu queria muito entender esse lado assim. Você tem amigos assim de direita? Como é que funciona o teu dia a dia? Assim, os caras chegam pra você e falam, Freixo, porra, a privatização funciona, você sai na mão. Como é que é a tua vida? Porque tá tudo chato. Se tá chato pra mim, imagina pra você que vive falando e se expondo como um Claro. cara de esquerda. Como é que é a tua vida? A polarização é muito chata porque ela provoca, Maurício, muitas vezes uma irracionalidade, né? E, aliás, o Brasil caminhou para um lado, você está falando dos amigos, mas irmão deixou de falar com irmão, pai deixou de falar com Uhum. filho. Isso é muito ruim, a política não pode nunca levar para esse lado, né? Não deveria a gente naturalizar esse tipo de coisa. Assim, primeiro, obrigado pelo convite, Imagina. muito bom te reencontrar aqui. Eu acho que tem assim, essa coisa, o Freixo é radical. Eu tive alguma radicalidade em algumas posições. Por exemplo, eu fiz a oposição ao Sérgio Cabral. Eu fui muito radical contra o Sérgio Cabral. Sim. Muito radical. Mas eu E estava que bom. certo. Mas eu estava certo.
Né? Na época lá, Copa do Mundo, Olimpíada, o Papa veio, e eu tô vendo um rio de sacanagem acontecendo no Rio de Janeiro. Eu era deputado estadual na época, você Eu lembra? lembro. A gente se conheceu lá nessa No época. CQC eu entrevistei muito Freixo, sempre foi muito bacana com a gente. E eu desci o cacete no governo Cabral denunciando, ó, isso aqui tá errado, isso vai acontecer. Isso. Assim, mas você foi radical. Assim, tem que entender o que tá chamando de radical. Sim. O radical é aquele cara que não dialoga? Esse eu não sou. Eu sempre Tanto que dialoguei, você tá sempre aqui. conversei. E por mais que a gente tenha posições políticas até diferentes, a gente sempre conversou muito bem. Sempre conversou bem. Eu tenho diversos amigos da polícia, diversos amigos da justiça, diversos amigos. Eu jogava futebol, sempre gostei de jogar futebol. No futebol, é um universo muito democrático. Você Muito. tem de tudo. Sim. Né? Amigos de pelada, eu tenho grupos de zap de amigos de pelada até hoje. Tem nego de esquerda, de direita, e a gente nunca deixou de ser amigo. Mas mudou de tipo 2018, 16 pra cá, do tipo, aquele teu amigo do futebol que era lateral direito, vamos botar assim, o cara era lateral direito e você era Foi pra meia lateral esquerdo. Vocês passam a bola um pro outro, eles só vão pela não. meia direita. Não, eu acho que assim, a eleição do Bolsonaro em 18 foi um divisor de águas na sociedade, porque não é um presidente, não é mais um presidente. Eu não o considero assim. Tá. Eu tenho respeito pelo voto, eu tenho respeito por quem entendeu que Bolsonaro em 18 podia ser algo diferente. Eu não concordo, mas eu compreendo e eu respeito isso. Agora, depois de uma pandemia onde o cara não comprou vacina, depois dele mandar jornalista calar a boca, depois dele financiar ato contra a democracia, enfim, depois de todas as barbaridades que foram feitas, eu tenho muita dificuldade de entender do cara que ainda vota no Bolsonaro, porque a reeleição de Bolsonaro, eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos. Não aguenta porque não tem cultura, não aguenta porque não vai ter universidade, não aguenta porque não vai ter ciência e tecnologia. Nenhum país democrático e desenvolvido é o que a gente quer, não é? O que não aguenta? O que é, né? É, isso que eu quero saber. Eu acho que o Brasil explode. O Brasil pode ter uma ruptura democrática mesmo. Se Bolsonaro tiver a maioria do Supremo, eu não sei o que ele é capaz de fazer. Sim. Né? E ele já disse que se ele perder a eleição, aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos com o Capitólio. Ele já disse, ele já anunciou isso. Isso Então sou vai eu dar que estou merda, dizendo. vai dar merda. Ele já disse. Ou seja, não é um cara que aceita a democracia. Isso não sou eu, ele diz. Ele sempre elogiou o ato nacional número 5, ele sempre elogiou o torturador, ele sempre falou da ditadura militar com Você acha saudade. que teve uma coisa do tipo assim, porque muita gente vai usar o espantalho do, mas esses 4 anos ele não teve nenhuma ação antidemocrática. Espantalho. As pessoas vão falar, não teve, porque ele tá ainda democraticamente indo lá, por mais que ele fale da urna eletrônica, ele tá indo lá. Mas, por exemplo, se você analisar muita gente que foi, digamos, autoritário, os primeiros mandatos foi tudo ok, e depois a coisa foi... No mundo inteiro foi no segundo mandato legitimado que se tornou mais autoritário. Exatamente por isso que eu estou dizendo. Agora, eu sempre dialoguei, aliás, eu fui deputado estadual com o Flávio Bolsonaro. Isso que eu queria saber, como é que era esse... O Flávio Bolsonaro foi, isso eu estou te respondendo na Sim. primeira pergunta. Sim. Eu sempre tive muito diálogo, eu tenho vários amigos que são liberais, que são mais conservadores. Eu nunca tive problema de relacionamento com ninguém. Aliás, eu acho que hoje, como pré-candidato no Rio de Janeiro, eu tenho o apoio de setores liberais. O próprio Armínio Fraga, o próprio Marcelo Trindade e várias outras pessoas que são liberais, que nunca votaram na esquerda, que não pensariam em votar na esquerda. Mais moderados, né? É uma direita moderada, se diria. Uma direita liberal, uma Sim. direita que não vota no Lula, inclusive, mas entende que no Rio de Janeiro a gente precisa fazer um novo pacto. O Rio tem que se livrar dessa máfia, tem que virar uma página do Rio de Janeiro. O establishment do Rio é com o crime, né? Então você tem que criar uma alternativa de governança e um novo pacto no Rio. E isso vai acontecer com os setores da direita, da esquerda, do centro, conversando. Sim, mas... Eu sempre conversei, né? Assim, Sim, dentro mas do você parlamento. conversava com o Flávio Bolsonaro? Vocês chegaram a ser brothers, assim, do tipo... Não exagero. Mas... Não, mas assim, quando eu digo brother, não é tipo, porra, esse pau cresceu, não é isso. Mas assim, você tinha uma parada do tipo, e aí, Flávio, você tá bem? O Vascão, uma coisa meio sacanagem de futebol, ele te sacanear com o teu time, Ele foi Flamengo. ele foi deputado comigo 12 anos. Nós trabalhamos juntos no mesmo lugar 12 anos, se encontrando toda terça, quarta e quinta, por 12 anos. E você, assim, ele sempre foi muito conservador, ele sempre teve as bandeiras que o pai tinha, né? Mas era, de todos da família, ele era o cara que dialogava, que conversava, né? E, assim, Mais comunicativo. civilizado, né? Mas conseguia falar, andar ao mesmo tempo, assim, e dialogava, e conseguia dialogar.
mesmo a gente votando contra, como tem que ser. Sim. Como É tem que ser política. na sociedade, como tem que ser Sim. na política, pensa diferente. E ele é vascaíno, eu flamenguista, sempre tinha brincadeiras, porque no parlamento você convive com a diferença. E É igual um tem que ser trabalho assim. comum. E tem que ser assim. Votamos contra um ou outro na maioria das vezes, mas em alguns momentos a favor, né? Você Então, chegou a ter, tipo, o WhatsApp do cara, mandar mensagem. Não mandar mensagem, parabéns. Mas assim, cara, tem que votar amanhã, tem não sei o quê, a coisa toda, você vai votar. eu tinha o telefone dele, ele o meu, a gente, são 12 anos convivendo. Eu dialogava. Eu, inclusive, quando veio o escândalo da rachadinha, a denúncia da corrupção, e que é muito forte, a rachadinha aconteceu, me surpreendeu. Me surpreendeu, porque eu esperava um monte de coisa dele, mas eu não imaginava ele num grande esquema de corrupção junto com Queiroz, né? Que, enfim, isso me surpreendeu, porque ele convivia, ele não tinha aquele perfil da Assembleia Legislativa que tantos deputados foram presos. Sim. Eu fui surpreendido por isso, inclusive. E eu nunca torço para descobrir que mais um político é corrupto, porque eu acho que é ruim para o país, Pela política em geral, né? para todo mundo. Porque é ruim. você entra no bolo. Claro, Você é mais um corrupto e que vai tá ali na galera. generalizando. É. Quando eu vi que comprou um monte de imóvel com dinheiro, aliás, a família inteira tem esse hábito, né? Comprar imóvel com dinheiro. Não sei o que tu compra com dinheiro vivo, mas imóvel tu não compra Comprei com dinheiro doce vivo. hoje. Só. Mariola, né? Você compra essas coisas com dinheiro vivo. Apartamento, né? Toda família tem essa mania de comprar apartamento com dinheiro É um vivo. hábito. sim, é uma coisa comum. É um né? hábito. É, a gente leva sacolas aí por aí de dinheiro. Agora eu queria falar um negócio, eu queria botar uma lente de aumento. Pega essa, lente de aumento no diálogo. Boa. Ah, gostou dessa aí, Maurício? Não O que é esse diálogo com uma pessoa que pensa diferente de você dentro de uma câmara? Do tipo, você já chega pro cara, Maurício, pra passar essa emenda aí, então eu tiro esse negocinho aqui que você não gosta, e aí você passa a emenda, que é a minha emenda. Como é que é esse diálogo? Pra falar com o contrário. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem, né? Então, assim, eu fiquei... Lembrando que eles são cariocas, que já é um diálogo diferente. Diferenciado. Igual eu. Pô, irmão, vem cá, chega aqui. Pô, meu irmão. E Vem aí? Um pouquinho. E aí? Mas olha, isso para mim é a maior riqueza do parlamento. É a maior riqueza do parlamento. Que é você entender o que do seu ponto de vista é importante e de alguém que tem um outro ponto de vista possa ser importante e você possa chegar num lugar comum. Essa é a riqueza da política. E para isso o diálogo é essencial. Um país que rompe diálogo. Por isso que eu acho que a era Bolsonaro faz tão mal ao Brasil. Porque você interrompe o diálogo. Ao interromper o diálogo, você interrompe a possibilidade de nós resolvermos as coisas. E aí vem a força. Esse é o problema. Esse é o problema real que a gente está Freixo, vivendo eu hoje. preciso fazer um achismo, meu. Eu acredito mesmo que o Bolsonaro contribuiu muito com isso, mas você não acha que tem uma coisa das redes sociais, dos algoritmos, das Também. bolhas, por exemplo, porque também tem um lado da esquerda que é aquele lado cancelador. O Claro. cara falou um negócio. Tem algum momento que você olha pra galera da esquerda e fala, porra, eu não sou tão radical a esse ponto. Tem coisas da própria esquerda que você vê e fala, cara, eu sou um cara de quantos? 40 e... Quantos anos você tá? Briguei, isso é melhor do que eu te amo. É. 55. Você tá bem, o cara tá Ah, tá melhor bem, do que eu. pô. Você tá com 55 anos. Todo drama. Obviamente, Tô melhor do que tu. tá muito melhor. Isso é verdade. Ah, mas também isso é não verdade. precisa ser sincero Você assim, não bebe as cara, coisas porra. que eu bebo, então eu sou mais feliz. Ah! Você é um cara. Às vezes eu vejo que tá essa dicotomia, pra usar um termo É, que a galera vai botar lá em cima. Eu tô vendo que tá tendo uma polarização de esquerda e direita, mas eu acredito ser uma coisa de geração também. sim. E querendo ou não, você é um cara de esquerda, mas você é um cara de 55 anos. Então a tua esquerda de 55 anos é diferente da esquerda de uma pessoa de 16. Você Lógico. consegue analisar e falar assim, Como cara... eu era diferente quando tinha 16. Exatamente, porque eu acredito, aí meu achismo, que todo progressista, em algum momento ele se torna conservador em alguma coisa, porque o cara, hoje o negócio é a ideologia de gênero, daqui a pouco a moda é fazer um download do seu filho, aí você fala, que eu não aguento, entendeu? Tem coisas que você vê e fala, cara... Já não é natural para minha geração. Exato. Mas isso é isso, gente. Mas tu consegue também olhar e ver exageros do teu lado, da galera da Claro. esquerda? Posso dar exemplo? Eu fui deputado estadual 3 vezes, mandato Cabral, briga para tudo quanto é lado, né? A ideia de radicalidade, que não era radical. Sim. Eu tive a coragem de enfrentar um governo que era, né, Sim. da moda, ali todo mundo Sim. elogiava, todo mundo... E eu estava vendo que o negócio não estava bom e Você era o denunciei. rebelde. O Estraga Festa. Como fizeram uma matéria comigo, me entrevistaram e o título é o Estraga Festa. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Eu adoro uma festa, o Estraga Festa não, né? Isso não é festa, isso é um horror. E bom, e aí eu virei deputado federal. No primeiro ano, teve o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. Sim.
chegou no parlamento, no Congresso Nacional, o pacote anticrime. O presidente da casa, na época, era o Rodrigo Maia. Ele fez um grupo de trabalho, liderado pela Margarete Coelho, uma deputada Sim. excelente do PP, né, do Piauí, e tinham vários deputados, uma maioria de deputados mais à direita, entre os da direita, alguns bolsonaristas, Carla Zambelli, por exemplo, fazia parte, né, entre outros, e da esquerda só tinham 3, eu, Orlando Silva e Paulo Teixeira. Aliás, os 2 aqui de Do São PDT, Paulo. né? O Orlando Silva do PCdoB e o Paulo Teixeira do PT. Ah, do né? PT, Paulo Teixeira. Sim. Paulinho Teixeira do PT. E só tínhamos 3, e éramos 16. Aí quando eu olhei aquela composição do grupo, eu falei, ferrou, né? Porque somos 3 Contra 600. em 16, Sim. né? E tinha que sair um trabalho ali de um tempo para depois ser levado ao plenário. E o pacote anticrime do Moro era muito ruim. Era muito ruim. Era um pacote que não tinha sido discutido com a sociedade. Então, por exemplo, ele trazia para o texto excludente de ilicitude. O que era excludente de ilicitude? Era uma ideia do Bolsonaro, né? Se o Estado matar alguém, ele pode não ser investigado. Então tinham barbaridades no texto. Tinham barbaridades no texto. Aí tinha plea bargain, tinha uma série de coisas no texto que eram ruins e outras coisas que eu achava ruins, mas tinham que passar. Nós levamos 200 dias de debate até o texto ser votado. Foi um trabalho, Maurício, assim, de muita articulação. O Orlando Silva e o Paulo Teixeira são deputados muito experientes, de muita capacidade de diálogo, que é isso que a gente está falando aqui. Aí nós chamamos a Margarete, que hoje é uma grande aliada, uma pessoa que é de um partido de direita, o PP, partido do Arthur Lira, né? Mas é uma pessoa absolutamente inteligente, capaz, liderança. Isso é legal ouvir de você. Não, tô Porque falando. pessoas não imaginam que E você a Margarete teria... é minha amiga. Sim. Amiga, né? Deputada Sim. do PP. É minha amiga e competente, assim, é uma pessoa importante de ter no Congresso Nacional. Sim. Né? E a gente chamou a Margarete, o Fábio Tradi, o Lafayette de Minas, que eram de partidos de direita, o Paulo Abiar, a gente foi chamando deputados que a princípio não votariam com a gente e fomos fazendo conversas e reuniões. Nós chegamos a diversos pontos absolutamente em comum. Simplesmente, na metade do trabalho, a gente tinha maioria no grupo. A gente tinha maioria no grupo. Por que a gente teve... E nós fechamos, o Moro desesperou, né? Porque quando ele viu que a gente mudou o pacote anticrime, o texto que nós aprovamos é infinitamente melhor do que o texto que o Moro enviou. Porque vocês foram Porque a pensando gente no foi texto. alterando, mas a gente só conseguiu alterar para melhor. Ah, mas alterou ao ponto de você chegar ao texto que você queria? Não. Mas o parlamento é muito É parecido um com a equilíbrio. vida. O parlamento é o Não é equilíbrio. Não é assim, né? Então nós conseguimos avançar até onde deu, né? E em alguns pontos não dava, mas ou votava aquilo ou votava. E assim, então eu te respondo com esse exemplo 2 questões. Primeiro, é o diálogo que resolve. E segundo, quando a gente fez isso, eu apanhei a beça de um setor da esquerda. Por quê? Porque eu estava dialogando e porque eu fui votar favorável a um pacote que tinham coisas que eram ruins. Sim, tinham coisas que eram ruins, mas tinham outras Que que nós... que eram positivas. que eram positivas. Sim. E, na verdade, ou era aquele texto ou era o anterior, que era muito pior. Então, aquilo era possível. E aí eu apanhei de uma... Mas, assim, isso é a vida. E eu enfrento. Então... Mas você consegue... É interessante isso. Você consegue... Porque a gente estava falando a coisa assim... Às vezes eu converso com os amigos meus de direita e eles falam, porque o pessoal da esquerda é intolerante. E o pessoal da esquerda fala, o pessoal da direita é intolerante. E os dois estão certos, talvez. Tem intolerância para tudo quanto é lado. Você consegue entender, é legal, você consegue entender, não, você vê isso Mas no teu dia a dia. Esse é o problema da polarização. Eu acho que a polarização no Brasil hoje é inevitável, porque eu acho que o Bolsonaro tem que ser derrotado. Isso não quer dizer que não tenha que ter críticas ao Lula, E não não tenha quer dizer que que ter não tem que ter críticas... direita ou esquerda, entendi. Não. Eu acho, o Rio de Janeiro, por exemplo, eu sou uma pessoa de esquerda, mas o governo do Rio de Janeiro não terá que ser um governo da esquerda. Por quê? Porque não resolve sozinho. Você tem que ter um governo onde tem a esquerda, tem a direita, tem a centro, tem a capacidade de reerguer e criar um novo pacto. Eu ia te Isso perguntar está claro para mim. Mas isso que eu ia te perguntar, cara, tu tá entrando agora numa missão que é ser candidato a governo do estado que tem menos credibilidade no governo. Concorda com o que eu tô falando? São 5 governadores presos. Pronto. Como é que fica esse boga? Essa é a pergunta. Porque, né? Você Porque- tem faculdade, né, Freixo? Pelo menos você pega uma sala. Porque você podia falar, cara, a minha experiência, quer saber, eu vou pra outro lugar, vou tentar prefeito de
Nova Iguaçu. Verava. Porque tu tá indo pra um lugar que, assim, tu tem uma chance agora clara de você ganhar. Enquanto prefeito, quando você concorreu ali com o Gabi... Foi com o Gabi... Não, Foi com o Eduardo e depois Eduardo com o Paes. Crivella. E com o Crivella. Você chegou ali nas cabeças, mas chegou na hora Chegamos H. ao segundo turno. Agora tu tem uma chance, o Brasil tá polarizado. Você Tem mais concorre chance. contra um cara que tem uma frente mais bolsonarista. Então é menos Freixo contra um e mais Bolsonaro e Lula de alguma maneira nessa polarização. Embora você tenha seu nome muito, muito grande por lá. Existe a possibilidade muito grande de tu se tornar governador no estado que menos tem credibilidade para governo. Claro. Cara, tu não dá uma pirada, porque tu vai entrar numa... Eu sei que você vai falar, é minha missão, eu até penso que você vai falar, é minha missão, eu não sei o quê, eu acredito. Mas não tem umas horas que você pensa assim, por que eu tô fazendo isso? Só quero dormir. Às vezes só quero dormir, dormir. velho. Pô, friozinho desse hoje. Quase Acabou de faltou gravação. casar, tu tá com a... Friozinho não, frio do cacete em São Paulo. Pois é, tu tá com a tua mulher não olha pra... Eu vou fazer a pergunta em outro prisma. Tá. Tua mulher não olha pra você e fala, amor, vamos pra Penedo? Já que tá frio. Vamos comer uma truta? Segura um pouco a onda, porque você sabe, Freixo, que em algum momento vai chegar um negócio Claro. que é muito maior do que talvez a sua ideologia, a parada maneira. Como é que fica a cabeça de um cidadão, de uma pessoa, de um humano? Deixa eu te falar uma coisa assim. É claro que tem um lado que você entende como uma missão, isso é verdade. Agora, eu amo demais o Rio de Janeiro. E não é à toa, é o lugar da minha vida, o lugar onde eu realizei sonho, um lugar onde eu vivi, né? Minha família e tudo. O Rio não aguenta continuar nas mãos dessa máfia esse tempo todo. E queira ou não, isso é uma realidade, por tudo que a gente fez, e eu não fiz nada sozinho, nós temos a chance real, né? O meu nome tem a chance real de derrotar esses caras. Mais do que qualquer outro. Isso, enfim, a pesquisa está indicando, não sou eu que estou dizendo, né? Eu não tenho condição de, depois de ter essa vida pública que eu tive, de abrir mão dessa responsabilidade agora. Eu quero. Eu quero, a gente pode, a gente tem capacidade de fazer e tem uma quantidade enorme de pessoas boas, porque eu não vou fazer nada sozinho. Aliás, é um chamamento mesmo. Todo mundo que acha que o Rio de Janeiro tem que virar a página, que tem que botar o Rio de Janeiro de pé, que tem que colocar o Rio no lugar que nunca devia ter saído, tem que se mexer. Não é só votar. É participar, é se envolver, é ir para governo, é criar um elemento diferente. Porque o establishment do Rio é a relação com o crime. O establishment do Rio é uma máfia criminosa que naturalizou a ideia de que no Rio é assim. Aí você tem 5 governadores presos, mas o resultado disso. Você sabia que o Rio é campeão de morte de tuberculose? Não fazia ideia. O Rio é campeão de 805 pessoas morreram de Que mostra que tuberculose. a saúde também está sucateada. Tuberculose. Século XIX, né? Sim. 805 E pessoas peste morreram de negra, mais tuberculose. 30%. Volta, É. isso. Então, assim, o lugar que mais se morreu por Covid, proporcional à população, foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é campeão no Sudeste de mortalidade infantil. É a cesta básica mais cara do Brasil. Então, quando você fala que tem 5 governadores presos, mas o resultado desses 5 governadores presos é uma sociedade que paga um preço muito alto. É muito alto. 80% do botijão de gás vendido no Rio de Janeiro ou é o tráfico ou é a milícia que vende. 80%? 80%. Matéria de jornal o Globo. Caraca. 80%. Então, assim, o Rio não suporta mais. Nós estamos num limite. Ou viramos essa página agora, ou vai todo mundo para o esgoto. Não pode. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade pública. Você falou uma coisa... Eu trouxe aqui já algumas pessoas muito interessantes que eu recomendo que assistam, que é o Bruno Paes Manso, né? Bruno Paes Manso escreveu A República das Milícias. Trouxe ele aqui para falar sobre milícia. Trouxe esqueci, a Camila, eu acho, que falou sobre... PCC? Falou sobre PCC. O Bruno tem um livro também sobre PCC. Sim, ele fez com ela. Fez com ela. Fez com a Camila. Ele é muito legal, foi muito legal. E a gente chegou num lugar que o Rio de Janeiro, ele está dividido em 90%, ou é milícia ou é tráfico. 80% ou é milícia ou tráfico. E aí fica aquele Leblon bonito ali de 10% ali e tal. E aí fica sempre essa discussão, o que é o pior, milícia ou tráfico? E todo mundo joga para você do tipo... O Freixo defende bandido, o Freixo dorme com bandido na rua, o Freixo adora o bandido, o Freixo vende cocaína com bandido. Isso aí tu tá falando, tipo um WhatsApp dos bolsonaristas. Lógico, mas é a bolha. Mas tem que falar sobre isso. É a bolha, tem uma bolha que acredita que... É porque a galera milícia, existe quase como tipo uma camisa do tipo assim, eu prefiro a milícia do que o tráfico. E o cara fala, eu prefiro o tráfico do que a milícia.
Eu queria ver sua opinião sobre isso. Se o Rio de Janeiro, Claro. o lugar que você talvez vai encontrar é dividido nessa galera, qual a tua visão sobre, tipo, Como é que faz? melhor, é pior, não tem, é tudo a mesma merda? O que você vê? A tua pergunta deixa claro o problema que a gente estava falando na resposta anterior, né? Uhum, muito. Uma sociedade ou um estado, a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Sim, A sim. gente está falando de um dos lugares mais conhecidos do mundo. Sim, Sim. sim. Você concorda? Turisticamente, Se você mostrar o cartão postal do Rio de Janeiro, talvez seja o cartão postal que no mundo inteiro ninguém tenha dúvida de onde é, claro. né? Claro, com certeza. Paris, Rio, é isso aí, né? É isso. Ninguém Não, e Paris é só uma torre. Você olha, Aqui é Ah, não. muita coisa. Até a Claro. praia. você vai mostrar mostra. Copacabana, vai mostrar o Pão de Açúcar. Né? Tudo bem, tá bom, mas é um cartão postal que o mundo conhece. Ou seja, você está falando de um lugar muito importante. Sim. Você está falando de qualquer lugar. Um lugar como esse, a segunda economia do Brasil, você ainda cabe, em pleno século XXI, a ideia de qual grupo criminoso eu vou aceitar, é porque está tudo errado. Mas como é que faz? É porque está tudo errado. E como é que Não como é que tem entra o grupo Freixo lá? criminoso, é grupo criminoso. Sim. Eu fui, como deputado estadual, eu presidi 2 CPIs, né? Para mostrar que o que é o radical nessa história. O radical não é alguém que não conversa, alguém que não junta gente, alguém que não é capaz de somar. Não, o radical, para mim, tem que ser aquele cara que teve a coragem de enfrentar o que tinha que ser enfrentado na hora certa. Eu presidi a CPI das milícias e presidi a CPI do tráfico de armas e munições. É doidão ele, né? Muito Só pra maluco. dizer que é um doidão. São as Muito 2 maluco. CPIs que eu presidi. Certo. Uma pega o tráfico direto, a outra pega a milícia. Então, tráfico e milícia são grupos criminosos que precisam ser enfrentados. Os dois. Não pode um lugar como o Rio de Janeiro ficar escolhendo que grupo criminoso eu vou conviver. E são grupos distintos, porque todo o tráfico de drogas no Brasil, as suas organizações nasceram dentro do cárcere. Todas. Todas, no Brasil inteiro. Todas as facções do tráfico nascem no cárcere. O que mostra que o sistema prisional É uma merda. brasileiro precisa ser repensado, né? Porque todas Claro. as facções, eu não vou aqui ficar citando facção, todas as facções nascem do cárcere, né? Não é da rua para o cárcere, é do cárcere para a rua. A milícia não nasce no cárcere, a milícia nasce no palácio. E a milícia é muito Rio de Janeiro, né? Não tem nenhum outro lugar no Brasil que tenha a milícia que tem no Rio. Você tem experiências, algo próximo, mas nada se compara. A milícia é o resultado do uso da política sobre a polícia nos lugares pobres. Então a milícia nasce, é o crime com projeto de poder. A milícia, ao contrário do tráfico, transforma o seu domínio econômico e territorial em projeto político. Elege gente. Se organiza para eleger gente. Lança candidato. Uhum. Quando eu fui eleito deputado Mas estadual, o tráfico não faz isso um pouco também? no Rio não consegue eleger ninguém. O tráfico é crime violento, tem que ser enfrentado, mas é um crime desorganizado. No Rio, né? Estou falando do Rio. Tá, tô falando de... O tráfico no Rio não consegue ter organização política. Não tem, é uma ignorância minha. Não Não tem. tem na Câmara o candidato do tráfico. Obviamente ele não é o candidato do tráfico, Eu mas não ele falaria assim. é lógico, é o cara Zé do Pó. Não, Porra, mas é Não. o cara. quase, né? Não. Mas ele é o cara ali que você sabe que, porra, esse cara tá aqui porque botaram. Porque se a gente tá falando de 80% Da de uma vida- massa, né, fluminense, né, de cariocas e tal, eu imagino, meu achismo leva a crer que tem gente dialogando com traficante, tem gente dialogando com miliciano, porque é muito poder. E tu, como governador, tu vai dialogar com esses caras. Não, tem setores do poder público. A máquina está comprometida. Esse é o problema. O establishment do Rio é um establishment que cria acordo entre grupos criminosos, exploração dos mais pobres e poder. É isso que a gente está enfrentando. Por isso que não é a esquerda ou a direita. Você tem que juntar todo mundo que está fora da máfia para fazer outro pacto pelo Rio de Janeiro, para colocar o Rio de pé. Porque o resultado disso é muito danoso, Maurício. O Rio perdeu 700 mil empregos em 5 anos. Sabe, o desemprego no Brasil é 11%, no Rio é 14%. Uhum. Sabe, a indústria foi embora do Rio de Janeiro. O Rio tem uma crise de credibilidade que está associada a uma crise de receita. Aí a cesta básica mais cara. Entendeu? Então, assim, reerguer o Rio de Janeiro é uma necessidade nacional. Como é que você vai ter outro Brasil sem ter outro Rio de Janeiro? Concordo. Então, é isso. Eu Eu não concordo. tô dizendo, o Rio é o melhor. Não, E eu falo não. como um carioca que mora em São Paulo, Sim, mas que trouxe minha mãe pra cá porque tá uma merda, é isso, exatamente. de assim. verdade. Tem que poder voltar para o Rio de Janeiro. Ah, mas é fácil? Não, mas tem muita coisa que dá para fazer agora. Dá para atrair muita gente agora. Mas Você por que tem que não fizeram, Freixo? Porque Você acha que foram 5 mandatos de pessoas, 5 com pensamentos errados
E só você é o romântico, apaixonado, e são não. 5 caras, foda-se, quero pegar o dinheiro e tal. Fazendo uma pergunta, Mas não desculpa é. a agressividade da Mas pergunta. não, imagina. É. Aí é que tá, assim. Não são 5 pessoas que resolveram roubar. É um grande esquema. É um grande esquema. Que entra o governo e sai o governo, aquele esquema tá ali. Como é que você sabe que você não vai fazer parte desse Entendeu? esquema, cara? Que eu nunca fiz. Eu sei, mas uma coisa é Que eu nunca governador. fiz. Quando você chega, não existe aquela mas coisa... eu acho que é mais no sentido de ficar de mãos atadas, né? Não é se porque assim, envolver. Claro, Porque- claro. porque- Mas é por isso que a gente precisa fazer um outro pacto. Por isso que não é uma vitória só da esquerda, e aí você tem que fazer mudanças que são muito É que eu queria profundas. entender assim, eu queria entender na questão assim, positiva para a sociedade. Claro. Independente se você for um cara de esquerda ou de direita, eu queria bater esse papo. Porque vamos falar do Bolsonaro, vamos botar assim, esquece o Bolsonaro, vamos falar de um outsider, um cara que sai da política, um cara que vou mudar as paradas que tá por aí. Tirando o Bolsonaro, esquece, senão a gente vai vir a cabeça dele, Bolsonaro. Lógico. Eu quero mudar o que tem aí. E aí tu fala, maluco, eu sempre fui um cara que, porra, botei minha cara ali a tapa, eu sempre enfrentei e tal. Maurício Meirelles agora vai ser governador, eu sempre enfrentei e tal. Quando eu entro nesse lugar, diferente de ser um deputado, ali eu vou descobrir que tem pessoas maiores que comandam isso daqui. Uhum. E essas pessoas comandam há muito mais tempo. Tu tem 4 anos para fazer isso daí mudar. Esses caras estão há 50 anos. Esse outro daqui está há 60 anos. Eles odeiam que você entrou. Como é que vai ser esse diálogo? Porque você vai ter que dialogar com esses caras. Mas aí é que entra uma parte importante, Maurício. A gente está num momento de transição, de mudança. Por quê? Porque esse grande esquema, eles sofreram um baque muito grande, que foi a prisão do Cabral. A prisão desses Tá, caras... já está acontecendo uma mudança. Tá, então. Exatamente. Aí é que tá. A gente está no momento onde a gente vai ter que decidir se esse esquema vai continuar ou se a gente vai mudar. Agora é a hora de mudar. Agora dá para mudar. Agora dá para mudar. Por quê? Porque eles estão fragilizados, porque o Cabral foi preso, porque o Witzel foi afastado, porque teve uma prisão grande de deputados. Houve uma quebra desse esquema. Se você falasse, por exemplo, era fácil derrotar o Cabral no auge do seu poder com tudo isso funcionando? Não, não era. Mas o que tem hoje não é o Cabral no auge do seu modelo. E aí, mas como é que você faz isso? Primeiro, não faz sozinho. Uhum. Primeiro, você não faz sozinho. Então, você precisa pegar os empresários que são sérios, que são geradores de emprego, que querem investir no Brasil, que os que estão no Rio. Né? Eu cito o Arminio porque ele já se posicionou abertamente sobre isso. A gente está falando de um cara que é muito importante, que foi chefe do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E que está apoiando a gente. Isso mostra uma amplitude. Né? Olha, vamos lá. Quem quer investir no Rio de Janeiro? O que a gente tem que fazer para o Rio de Janeiro ser um lugar que você possa investir e gere emprego? O governo vai estar do lado de vocês e traz investimento para o Rio de Janeiro. Não, isso- Você chega na segurança pública, por exemplo, É Pinheiro isso. Neto. O Pinheiro Neto, que foi o comandante do BOP, que foi o comandante da Polícia Militar. Pinheiro Neto não tem nada a ver com a esquerda. Nada a ver com a esquerda. Né? Mas é um cara sério, é um cara honrado. E esse debate da honra no Rio de Janeiro é muito sério, é muito importante Sim. nesse momento. Tem que ter honra. Né? O Pinheiro Neto é um cara honrado, um cara foi o 01 do BOP, comandou a Polícia Militar na época das UPPs, né? É uma figura muito respeitada na segurança pública. O Pinheiro Neto está do nosso lado, escrevendo comigo o que a gente tem que fazer em relação à polícia. Como é que moderniza a polícia? Como é que faz a polícia ser melhor? Como é que faz a polícia ser mais eficiente? E eu estou do lado do cara que a história dele é a história da polícia do Rio de Janeiro. Mas é possível governar Entendeu? um estado como o Rio de Janeiro sem se envolver? Quando eu digo envolver, é dialogar, tá? Ou, de outra forma, com milícia ou bandido? Se bem que Claro que dá. milícia ou traficante? Claro fica que mais fácil. dá. Claro que dá. Claro que dá. E você tem que. Aí que tá. Você vai conseguir acabar com o tráfico com a milícia em 4 anos? Não, não vai. Não vai. Mas você consegue melhorar muito a polícia. Ok. Você consegue melhorar a polícia. Você consegue fazer a polícia atuar de outra maneira. E acha você que- melhora a vida das Achismos pessoas. aqui. Quanto tempo você É. acha que dá pra limpar o Rio de Janeiro? Caso você fosse dono do Rio de Janeiro e você pudesse fazer o que você quisesse, você acha que em quanto tempo dá pra ser o Rio de Janeiro que você amou quando você era moleque? Você sabe que eu tive uma conversa com o Eduardo Paes há pouco tempo. E o Eduardo tem um candidato, que não sou eu, mas enfim, segundo turno espero que a gente possa estar junto. Eu apoiei o Eduardo Paes contra o Crivella e apoiei o Eduardo Paes contra o Witzel. Sim. Para mostrar que eu nunca fui radical, sempre tive diálogo, entendendo o que era melhor. Apoiei publicamente, as 2 vezes. Né? E ele reconhece isso. O que eu falei para o Eduardo? Eu falei, Eduardo, nós dois somos lideranças políticas importantes e não estamos no mesmo campo. Né? Nós temos que ter a grandeza de atuarmos juntos e pensar num projeto do Rio de Janeiro para 25 anos. Porque aí não depende de quem é governador, quem é prefeito, quem vai estar... Não é um projeto para mim ou para você. É pro Rio. Eu e você,
que somos de campos diferentes, mas somos lideranças políticas importantes no Rio, a gente tem que ter a capacidade de juntar os nossos grupos e pensar o seguinte: o que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro agora, para em 25 anos o Rio de Janeiro estar em outro lugar? Esta não é uma vitória de A ou de B. Essa é uma responsabilidade coletiva que a gente tem que fazer com unidade. A hora do Rio é hora de união, é hora de diálogo. Como é que Eu fica- propus isso para o Eduardo. Como é que fica a união Eu num acho que é o lugar caminho. onde tem tanto ego, cara? Porque eu acredito que a política, se a comédia tem ego, imagina a política, porque eu fiz as UPPs. Não fui eu não, foi você. Não, é sempre isso, né? Tipo, eu fiz. Aí o cara fala, você é o cacete, quem fez fui É. eu. Na verdade, eu não sei o quê. Como E sem você... contar que aquilo que você, já que foi você que fez, eu destruo, né? Exatamente. CIEP do Brizola, Como é que você... Exatamente. para dar um exemplo. Como é que você Porra. consegue criar esse senso de união? Porque eu tô falando com um cara que eu vejo assim, Claro. pô, é legal esse papo, é romântico, né? E romântico não é ruim, romântico. Mas é possível, né? Porque para não cair na ideia de romântico, isso é um negócio impossível, né? Não, romântico é possível. É possível. É possível. É Tudo é possível. possível. Aliás, tudo é possível. É. Mas a questão é, como que o ego atrapalha isso? Porque vocês na hora H foi a ponte Marcelo Freixo, é o não sei o quê, Eduardo Paes que fez não sei o quê na Barra, Claro. o Freixo que não sei o quê, é o Flávio Bolsonaro. Você acha que é possível? Já que eu falei que tudo é possível, mas você acha, conhecendo que- seus colegas, Eu acho que é possível e o possível sempre depende do momento que você vive, né? Concorda comigo? O possível depende do momento que você vive. Tem coisas que em determinado momento é possível, tem coisas que em determinado momento não Eu é discordo. possível. Eu discordo. Então vira astronauta agora com 30 anos. Não, eu concordo com o que ele falou, mas eu discordo numa Qual é coisa teu assim. time de futebol? Aí sim, aí é possível. Eu sou botafoguense e a gente tá milionário. De repente, fudeu tudo. Você acha que o tá Botafogo vai desesperado. ganhar a Libertadores? Agora não. Então, não é possível. Não, não vai falar isso. Mano. Mas Não aí é ele possível porque não tá possível, jogando é a verdade, Libertadores. Possível. pouco Mas verdade. minha mulher é botafoguense, É, antes que por favor. fiquem É que você é certezas. flamenguista, eu não vou Não aceitar fica desaforo aqui. zangado comigo. Certezas. Não fica zangado. Não estou falando. Só que agora não é possível. Pode ser. Ano Não, que agora não é vem. possível porque né? não tá jogando a Libertadores. É isso. Senão a gente ia dar um pau em vocês. Calma, também não exagera. Mas Já então. ganhamos de 1 a 0. Porra, Arão, né? Mas vamos lá. O que eu estou dizendo? Tem uma realidade possível. Qual é a diferença do remédio para o veneno? A dosagem. Sim. Claro, Concorda remédio comigo? é excessivo e vira veneno. Remédio, isso ajuda muito a entender o papel da vaidade na vida política, que é o que você chamou de ego. Sim. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade, é a dosagem, né? A vaidade no político, eu acho até que é natural e necessário. Porque o político sem vaidade também é impraticável. Por quê? Alguma vaidade, porque é o nome do cara que tá, é a Entendi. cara do cara É que ser tá, humano. é humano, é São humano. militantes Tem que um te lugar, amam, que tem te um lugar. adulam. Você tem que falar, você tem que convencer, você tem que. Tem um lugar que a vaidade não tem como fazer ausente de vaidade. Agora, qual o tamanho dessa vaidade? Qual a dosagem? É a diferença do que vai te matar e do que vai te fazer bem, né? Quando o projeto é pessoal, quando a vaidade é excessiva, aí é destrutivo, aí é veneno. Então, esse limite, o tempo ajuda a você, aí a idade ajuda. Quem te controla, tudo isso você vai falar mas que mais coisas você faz para você não sair de um cara romântico, idealista, para um cara vaidoso, autoritário? Claro. Porque... Isso é um exercício permanente, né? Por que eu falo isso? Porque tudo muda. Eu Claro. entendo muito quando eu vejo por exemplo, uma Juliette, a menina ganhou o Big Brother, às vezes falo, coitada, a menina agora ela tá com uma missão social que ela só queria ser cantora. E aí, de repente, entra ela, porra, daqui a pouco, se ela não tem uma cabeça boa, ela pira. Claro. E você, de repente... Como muita gente. Exatamente. Eu vi tua história em alguns lugares, a história do teu irmão, eu vi, achei muito interessante como você conta. Você era um cara muito afim das coisas e, de repente, você pode ser um governo, você pode ser presidente. E, de repente, você é um presidente e como que você controla a tua vaidade para tu não fazer cagada? Porque tem muita gente dependendo de você. E não é Claro. pessoa só, público, povo. É o deputado federal, Não. que você um dia foi criticado por ele, só que ele depende de uma emenda tua para a coisa acontecer. Como fica a vaidade do Freixo com um cara que te criticou e você Claro. precisa dele? Às vezes você fala, porra, tô sendo babaca aqui. Claro. Primeiro é você ter gente do seu lado que seja capaz de te dizer as coisas que você não quer ouvir. Ótimo. Acho que isso é um elemento fundamental, né? E aí a minha família e uma rede de amigos que me diz o que eu não necessariamente quero ouvir. Você permitir que pessoas te digam o que você não gostaria de ouvir
é um passo decisivo Mas para nesse isso. ponto a militância não é perigosa? É, Porque a militância não te joga para um lugar de adulação e você fala, claro. eu sou um deus. Mas é por isso que eu estou falando da família. Família nunca vai ser militante. A minha mulher e meus filhos são fundamentais. Eles te criticam muito? Muito, É, muito. Apoiam, mas sim. falam o tempo inteiro. Você tá Falam, isso sendo, aqui ó, não, você foi arrogante. isso aqui não. Exatamente, ó, tá errado aqui. E eu peço, na hora, tem horas que eu tenho vontade de mandar Sim. todos para o Sim, inferno, sim. mas assim, mas eu sei que de onde está vindo, e eu escuto. Tem uma, assim, eu fui professor por 20 anos, né? E foi meu grande sonho de vida ser professor, Aí já começou sendo hateado, né? entendi. E assim, cara, assim, a sala de aula foi o grande lugar profissional de realização da minha vida. Fui 20 anos professor. A sala de aula, a princípio, você fala, mas a sala de aula é um lugar que te ensina a ouvir. E acho que isso eu levei para a vida pública, sabe? A sala de aula é um lugar que te ensina a ouvir. Porque quando você fala para 30, para 40 pessoas, são 30, 40 formas diferentes de te escutar. E de receber, né? E essas pessoas vão te dizer alguma coisa. Uhum. A vida como professor me ensinou a ouvir. E essa é uma boa característica E que eu talvez, levei para a vida pública. Eu sei ouvir. e talvez por isso a coisa do diálogo seja tão importante Claro, nesse momento. E aí a gente está falando de um Rio de Janeiro evangélico, muito evangélico. certo? E a esquerda, ela tem uma questão com a religião que muita gente critica. Como você consegue se aproximar de evangélico sem parecer um oportunista? Como que Claro, você vê isso? claro. Eu tive uma experiência agora recente. Eu fui na Assembleia de Deus de Madureira, Uhum. convidado pelo bispo Abner, que é o líder da Assembleia de Deus de Madureira. Certo. Um amigo em comum nos apresentou. Ele me chamou para uma conversa reservada, a gente passou a manhã conversando. Ele me perguntou muito coisa da minha vida, né? E eu falei, olha, que é uma das coisas que me faz ter muito pé no chão, né? De onde eu vim. Meu pai, Maurício, foi camelô com 9 anos de idade e foi padeiro com 12. Assim, meu pai faleceu. Eu não tenho o menor direito de esquecer de onde eu vim e de quem foi essa figura. Meu pai só sabia escrever o nome. Depois virou inspetor de colégio, né? Uhum. Então, assim, você imagina alguém ser camelô com 9 anos e padeiro com 12, O caso não nem falar para vender. né? Então, assim, eu venho desse lugar. Eu não tenho o menor direito de trair essa origem de onde eu venho. Eu venho do trabalho. Eu venho do mundo do trabalho, né? De um lugar humilde, de um lugar difícil, de um lugar de superação. E o mundo evangélico, a lógica da sociedade evangélica, ela é muito relacionada a isso. A da superação, assim. Aí eu contei a minha vida nesse encontro com Abner, né? Que foi muito atencioso, muito educado, muito cuidadoso. E ele não tinha a menor ideia da minha vida pessoal. Isso é curioso, porque a vida política, eu sou uma pessoa relativamente conhecida na política, né? Sim. No Rio de Janeiro, principalmente. Mas não necessariamente as pessoas sabem quem eu sou, ou sabem da minha história. Ele sabe teu personagem, né? Sabem o A que projeção A que eles projeção querem que que você você é. seja. não tem muito assim. E acho que poder falar um pouco de quem eu sou, assim, de onde eu vim, essa coisa de falar do meu pai, falar da minha mãe, né? Eu morei na periferia até os 40 anos de idade. Eu só virei parlamentar aos 40 anos. Né? Eu era professor, fui professor durante muitos anos, 20 anos de sala de aula, né? E foi meu sonho, virar professor era um sonho, porque eu tinha pai e mãe trabalhando em escola. Meu pai era inspetor, minha mãe era secretária de colégio público. Então, o universo da escola, eu queria ir para a escola, mas eu queria ser professor, né? Então, assim, esse universo do trabalho é de onde eu vim, né? Para onde eu vou, eu não posso perder esse vínculo jamais. Acho que isso é uma coisa Sim. decisiva na vida, né? Mas você acha que a esquerda errou um pouco nesse ponto? Não, De então, dialogar com essa galera? eu estava falando do Essa coisa intelectual, desculpa te É. interromper, mas essa coisa intelectual. Tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar. Quando veio aqui o Randolph, uma vez a Sim. gente bateu um papo, que eu falo eu falo para ele que eu gostei muito daquele discurso do Mano Brown, que você tava, inclusive. Que quando Falando do você trabalho estava. de base. Pois é, cara. Você não acha que Eu com tava essa lá. coisa da rede social, Muito. do biscoito, do Twitter, do like, Claro. da menina de cabelo azul que tá sofrendo e faz o RT e acusa e cancela e tal.
E aí aparece o Mano Brown, que é um cara de fato, um cara que veio dali. Embora você tenha vindo e a gente não sabe, É, Mano Brown a gente sabe, né? A gente sabe de onde ele veio. claro, E ele olha pra vocês e fala, maluco, volta pra base, é porque isso. cadê o chão de fábrica nessa esquerda intelectual? E você é muito taxado dessa esquerda caviar. A galera joga assim, Imagino. Freixo é a esquerda caviar, é a esquerda da Globo. É. É, Porque você tem apoio dos artistas, você virou isso. elitista. E isso é perigoso, você tem Pois que é. entender. E porque faz algum sentido também. Vamos Sim, falar a sim, verdade. faz sentido. Faz sentido. Eu entendo, eu É. entendo, eu entendo o meu tio Silas, que tá vendo isso e falando, esse cara é um hipócrita. A Claro. galera faz isso, faz essas elucubrações. Como é que fica você nisso? Porque, cara, o povo, ele não é o Twitter. É o povo. Tá acontecendo uma Isso. porrada de coisa. Cara, tem favela, tem gente morrendo, tem evangélico, tem desespero. E tem É. ao mesmo tempo essa imagem do cara da esquerda que, puta, vai no Leblon e gasta 3 pau numa champanhe. Entendeu o que eu quero dizer? Claro. Não, Eu acho que é legal tu e eu falar um compreendo pouco. demais isso. Então, eu tava contando esse negócio do Abner, porque foi curioso. Aí ele chegou para mim, dentro da Assembleia de Deus, e falou o seguinte: eu gostei demais da sua história. Tem tudo a ver com o meu povo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou apanhar muito. Ele foi muito corajoso. Eu vou apanhar, por isso que eu estou citando ele, eu vou apanhar muito. Mas eu quero que você venha aqui falar para os meus bispos e os meus pastores. E eu fui. Alguns dias depois eu fui. Quando eu cheguei lá, eles tinham me falado de 92 bispos. Eu cheguei lá, tinham 900. Eu falei, você errou no número, né? Você imagina 900, eram 92 líderes, mais 900 bispos, dentro da igreja. Quando eu li aquela multidão, eu cheguei para o e falei, o que eu vou falar aqui? Ele falou assim, conta a sua história. Fala quem é você, o tempo que você precisar. E eu fui contando. Contei a minha história. Falei do meu pai, falei que eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel, depois eu fui boy do banco, depois eu virei funcionário de uma escola, depois eu trabalhava de dia, estudava de noite e estudava de madrugada, dormia 3, 4 horas só por noite para conseguir entrar numa universidade, né? E que tinha que ser uma universidade pública. Tomava café com Coca-Cola, revezando, para conseguir não dormir, para dar tempo de estudar. E entrei numa universidade pública. Fui o primeiro dos amigos a entrar numa universidade pública. Um sacrifício brutal. Sempre comi marmita, sempre ônibus, marmita, né? Quando você entra numa universidade, aquilo é muito libertador, né? Para quem vem da periferia, Claro, aquilo é muito libertador, isso é muito importante. é o sonho, Colocar né? jovem pobre na universidade é muito importante, cara. Então, assim, eu sei porque eu vivi isso, aquilo mudou a minha vida inteira, mudou a vida da minha família. E aí, eu viro professor, então assim, e aí eu contei, eu falei, pô, perdi um irmão assassinado, né? Com, pô, 34 anos, é um negócio é muito brutal, com 2 filhas pequenas, né? Assim, vi minha família dilacerar, vi meu pai e minha mãe enterrar um irmão. Então, assim, aí contei o que eu tinha vivido, né? E os pastores, porque quando eu contei essa história, Eles não tinham essa visão tua. é mais do que isso. Isso é muito perto da realidade deles. Ah, com certeza. Porque não é o deslumbramento, não é o artista, não estou, imagina, os artistas cumprem um papel fundamental na cultura, não estou falando isso. Estou Relaxa. falando do simbólico, É né? o simbólico do tipo, é um cara com uma Land Rover e outro é um pastor. Nada contra o cara que tem uma Land Rover, mas é uma coisa do tipo, é uma outra história, vem de um outro lugar. Vem de outro lugar. Então, assim, houve uma identidade imediata ali. E aí depois a gente foi falar das fake news, etc e tal. Curiosidade, assim, interessante. Assim. Uma das fake news que soltam porque eu sou de esquerda é droga, né? Sim. Como eu vim da periferia, eu tive muitos amigos que se envolveram com droga e um deles, que era muito próximo a gente, foi assassinado perto da gente quando eu tinha 14 anos. Né? Aquilo me deixou com um trauma muito profundo, assim, porque você vê um amigo de 14 anos ser assassinado por causa de droga, eu nunca cheguei perto de droga, mas por causa desse episódio. Eu nunca experimentei. Mas vamos resolver agora, é isso, Peraí, vamos lá, Maurício? dá uma Vamos maconha. pegar. Nem Não, mas sério. olha ele aí, ó, se manifestou. Cachorro policial. Se manifestou. Cachorro se policial, manifestou. falou de Cachorro droga, acordou, acordaram meu cachorro, cara. Mas esse é um E aí? achismo que eu tinha sobre você. Eu achei que você já tinha fumado maconha. Eu nunca experimentei. E eu não estou aqui, só estou dizendo o seguinte, Sim. porque eu vivi uma realidade específica, que foi uma violência muito brutal, né? Eu nunca experimentei. Então, assim, muito careta e, óbvio, assim, se construiu sobre
à esquerda uma ideia de que drogas é contra a Sim. família, mas isso é uma disputa de poder, uma disputa de É narrativa, de um histórias. espantalho. É isso, assim. E aí eu contei essa história para eles lá. Falei, olha, eu não, eu tomo uma cerveja, mas eu não tenho qualquer experiência. Eu tô com 55 anos. Também tem isso na relação da vaidade, né? E da dosagem do. Eu tô com 55, assim. Eu não acho que eu sou aquele cara que vai viver até os 140 que já está vivo. Não, não, Sim, sim. não acho que sou eu, Ainda mais né? na política, né? Vamos Ainda mais deixar na claro política. isso. Mas É duro. eu também, assim, eu tenho um filho de 31, uma filha de 23, né? Que assim, minha vida é uma vida que essas duas CPIs que eu fiz me levou até ameaça, me levou até uma situação difícil. Meus filhos, minha família pagaram um preço também, né? Então, assim, eles me apoiam, estão do meu lado, são fundamentais na minha vida, mas tem um preço, né? Eu estou indo para uma batalha muito dura de governo do Estado, mas daqui a pouco eu vou querer viver a minha vida. E eu Quando que você vai fiz. querer viver, Ah, Freixo? cara, assim, vamos ver o que vai acontecer com a eleição do Quando é que o governo. Freixo pendura a depois- chuteira, amigo? Quando você vai pendurar É, uma chuteira? não sei, Porque eu vejo políticos, mas a maioria deles, eles ficam até morrer. Puta, tem uns caras Não. que estão Diria o mumificados aí, né? Biden. O Biden saiu de um sarcófago e Não, foi o Biden salvar os ele Estados botou uma Unidos faixa lá, pra segurar a trabalhar. mandíbula. mas eu acho que depois dessa experiência do governo, acho que começa. Eu sempre tive uma preocupação muito grande Eu também. duvido, Freixo. Eu acho que se tu Não, entrar cara, como não governador, pensa. tu vai querer ser senador, depois vai querer ser presidente. Eu acho, Mas porque é aí uma, é uma ambição É como se fosse teu natural. plano de carreira. mas eu acho que o governo do Rio é o maior desafio da minha vida, assim, é conseguir recolocar o Rio de Janeiro em outro lugar. Mas você não acha que o maior Feito desafio isso. da vida é sempre o próximo? Não mas eu acho que tem outras coisas, que tem muita Peguei gente o para Freixo. chegar também. É. Hã? Mas tem muita, eu sempre tive uma característica de pegar gente da minha equipe e trabalhar por Ah, formação. Como foi com a Então, por Marielle, exemplo, né? a Marielle trabalhou comigo 10 anos, virou, enfim, né, vereadora e tinha um futuro brilhante se não fosse esse Rio de Janeiro, que a gente tem que superar, que a gente tem que vencer, matar, né? Sim. Aí você tem lá o Yuri, que hoje foi o vereador mais votado de Petrópolis, foi meu assessor. O William Siri, que é um vereador extraordinário do Rio de Janeiro, que foi meu assessor. Entendi. O Flávio Serafini, que é deputado, foi meu assessor. Né? Então, assim, você tem uma quantidade enorme de pessoas que eram da minha equipe e que foram formados ali no dia a dia da gente e que foram para a vida pública e vão dar sequência a isso, né? Eu acho que é legal falar Porque não é comum isso, não. Um político fazer novos políticos, eleger novos políticos, não é comum. Você tá fazendo um trampo de base, Não é né? comum. Entendeu? a gente tá falando de violência, falou da Marielle e tal. Quem teve aqui foi o Rodrigo Pimentel. Gosta muito de você. A Sim. gente tava falando, você falou, pô, o Rodrigo o Rodrigo, pra quem não sabe, ele foi o Capitão Nascimento do original, vamos dizer assim, né? Foi baseado um pouco nele, né? E você foi o Fraga, né? Foi uma coisa meio, parece Batman e Coringa, mas vocês têm uma relação positiva, Muito, né? O Rodrigo, acho que é um cara mais à direita do que você, provavelmente, claro. mas ele é um cara que tem muito respeito por você e Tem. você, pelo que eu vejo, Eu por ele. tem um respeito por ele e tal. Em algum momento a gente estava falando sobre o STF tá proibindo de entrar operação policial na favela. Durante o Covid, né? Durante a pandemia. Durante a pandemia e parece que continuou isso, né? Não. Não, já Durante a pandemia. foi só durante a pandemia, foi na época que a gente conversou. Mas qual a sua visão sobre isso? Porque o Rio de Janeiro é um país, né? Não vou nem falar Claro. um estado. É um país que tá meio... Complexo. Hã? Muito complexo. Muito complexo e eu acho que a coisa que mais fala sobre o Rio de Janeiro não é nem sobre saúde, é sobre segurança. Rio de Janeiro. Todas as piadas que vêm na minha cabeça sobre Rio de Janeiro é assassinato, é um lugar bala perdida, Claro. é o medo de você ir e não voltar. Essa é o grande estereótipo da nossa cidade. Uhum. Como é que tu vê isso, cara? Porque assim, a polícia não entrar na favela e aí isso daí não corrobora, talvez o cara do povo volta pra Claro. base que fala, como é que eu vou votar num cara que, porra, tá conivente com essa merda? Como é que tu vê isso? Primeiro que a gente nunca foi conivente com crime, a gente enfrentou o crime na vida pública com coisas muito concretas. Claro, Imagina. claro. Tanto que É. você fez a CPI toda. Tanto que Claro. eu fiz a CPI. Desculpa o conivente, mas é a Não. visão do cara, às vezes. Não, mas eu acho que a sua pergunta é muito decisiva. Sobre o Rodrigo Pimentel, para quem não conhece, ele é um ex-policial do BOPE. Tem um documentário do João Moreira Salles chamado Notícias de uma Guerra Particular, que é com o Pimentel, que aliás é belíssimo o documentário do João Moreira Salles, que é com ele. E o Pimentel pensa muito diferente de mim, e é meu amigo. E um respeita o outro. Isso é aquele ponto lá de trás do diálogo. E a gente tem um monte de ponto em comum, tem outros que são diferentes. E a gente se gosta, a gente se respeita. Tem que ser assim na vida,
tem que ser assim na política, tem que ser assim no Rio de Janeiro, né? A operação policial, tá tudo errado no Rio, né? O problema é que tem que ter protocolo. Não é que tem que ter ou não tem que ter. Onde tem crime, tem que ter polícia. Ponto. Agora, qual a polícia? Qual o protocolo? Qual meta? E como vai agir? E qual a qualidade? Esse é o debate que tem que fazer. O debate se vai ter que ter operação ou não é torto. A questão é qual operação e que mais a política, que mais o Estado vai fazer para enfrentar. O crime você não vai enfrentar só com operação policial. Deixa eu dar um exemplo. Captura de fuzil, né? Apreensão de fuzil. Sim. As 2 maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. Você lembra quais foram? Eu vou falar do Tropa de Elite, né? Que teve Então, aquela cena lá, né? Naquele período ali. a maior operação que gerou captura de fuzil, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Serviço de inteligência sem nenhum tiro. E o segundo, na casa do Lessa, que matou a Marielle, Que foi agora. que foi agora. 2019? talvez? Ação de investigação, né? Polícia Sem- Federal, 2018. Polícia Federal, 2018. sem nenhum tiro. As 2 maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro não teve nenhum tiro. né? Ah, isso eu concordo também, Maurício. Ponto. Não tô Então, falando. agora, isso é uma coisa, ou seja, usar mais a inteligência, usar mais os recursos preventivos para que tenha mais eficiência é uma coisa. Isso significa que você não vai entrar na favela? Não. Mas entrar na favela tem que ter protocolo. Você não pode achar que a favela é sua inimiga. Uhum. Sim, entendi. Esse é o primeiro ponto, não é a favela. Pelo contrário, a favela é o lugar mais vitimado por aquela violência. Então, uma ação que você vai fazer na favela tem que ser uma ação para proteger a favela. Porque é menos de 1% ali envolvido no crime. Sim. Isso não pode sair da nossa cabeça, porque a favela não pode ser útil para passar sua roupa, para lavar suas cuecas, para arrumar tua casa. E depois, quando a pessoa vai para casa, ela pode ter o filho morto de forma inocente. Com Não, certeza, não com pode. certeza. Está errado. Uma coisa é enfrentar o crime. A outra é fazer com que os lugares pobres sejam todos tratados como criminosos, porque não são. Agora, Então, é protocolo, entendeu? É protocolo. Assim, posso dar um exemplo? Pode, lógico. Vai ter uma operação policial no lugar. Matam o policial no início. Essa operação tem que ser suspensa. Operação policial não pode ser vingança. é, Que é vaidade. Não pode ser vingança. Que vai pra vaidade. Isso é protocolo. É. Aí você tem que ter um governador com força, com capacidade de ter controle da tropa, que nós não temos hoje, né? Então, isso é importante. Mas, né? Frei, você acha que a tropa te respeitaria, vendo que meu achismo leva a crer que a polícia é meio anti-Freixo? Essa é a minha visão. Do tipo, o Freixo fala umas coisas aqui, vai desmilitarizar a polícia. Tem Não, gente que tem não que- entende o que é desmilitarização, Claro. acha que vai acabar com a polícia. Imagina acabar com a polícia. Você tem que criar meta. O recado inicial para a polícia é: vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. isso já Esse é um bom recado. começo. Vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. Ou seja, vai ter valorização dessa polícia, vai ter formação, os praças vão ser promovidos com critério transparente e justo, né? Você vai ter investimento na estrutura da polícia e outra formação. Agora, vai ter corregedoria forte. E vai ter gente à frente da polícia que é séria. E vai ter tecnologia. Por que não tem... Assim, por que alguns laudos cadavéricos não são eletrônicos? Mas o Rio tem, Por que o Rio tem recurso para isso? tem? Claro O Rio que tem grana para isso? 80% do petróleo brasileiro vem do Rio de Janeiro. Mas, O problema é a qualidade do gasto. então, O isso que eu problema é a quero saber. qualidade do gasto. Porque na minha O cabeça... problema é essa máfia. É, O Rio tem recurso. O Rio tem recurso do petróleo e o Rio é um desperdício no que diz respeito a recurso fora da economia do petróleo e gás, que seria um New Deal verde, né? Como o mundo inteiro está discutindo. O Rio hoje poderia ser campeão de reflorestamento de Mata Atlântica, né? Ou E seja, esse você papo que trabalhar o Rio com... está falido. O Rio está O falido. Rio tem uma dívida com o governo federal que é enorme, 180 bi, né? Então você tem uma dívida que é enorme, que são mais do que 2 orçamentos. Você tem que renegociar a dívida. Agora, o Rio hoje arrecada muito bem. O Rio tem 80% do seu petróleo que utiliza mal, porque menos de 25% das empresas utilizadas no petróleo vem do Rio de Janeiro. Isso é fruto dessa máfia. Então o Rio tem saída econômica para dentro da economia do petróleo e para fora da economia do petróleo. Agora, tem uma crise de credibilidade, 5 governadores presos, Sim. e tem uma crise de qualidade de gasto. Você tem- Agora, na hora de O Freixo investir... está indo para a Rede TV.
Por que assim? Ah, entendi. É Quando eu verdade. fui pra Rede TV, falaram, não, vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Chega na hora, ó, não tem aqui o camarim, não tem não sei o que lá. E é difícil fazer um trabalho. E tá indo bem o Claro. meu trabalho lá, faço, é legal. Mas não dá pra achar que vai Claro. ser a CNN. Isso. Entendeu o que eu quero dizer? Lógico. Porque às vezes eu vejo você como candidato, você tá assim, porra, vai ser legal pra caramba. Ó, policial, você vai comer bem, fulano de tal. Porque são promessas de alguém que está querendo mudar. Mas quando você entra, me dá a impressão que um político que quer se eleger no Rio de Janeiro é igual o Bop. O Tropa de Elite é maravilhoso. É igual aquela cena do Bop quando ele entra na polícia. E o cara quer mudar, o Neto e o Matias, eles entram na polícia e falam, pô, vou mudar isso daqui. E aí a gente vê aquela porra toda sucateada, que tem que falar com o Tonhão, que tem um jeitinho aqui, você tirou meu carro. E é isso que me incomoda às vezes, assim, que eu falo... É um pouco de Gotham City, né? É Pois o Batman, cara, o último porque... Batman. Quem viu entende o que eu tô dizendo. É. Né? Qual é a... Você pode falar toda a verdade? Qual é o jogo Então, entre a vingança e a esperança? exato. O Rio tem muito de Gotham City ali, né? Quem viu o último Batman tá entendendo o que eu tô Acho que não dizendo. precisa nem ver o último Batman, é só ver o Tropa de Elite, que Também. todo mundo viu, que é aquela isso, coisa um pouco, do tipo... Claro. Mas depende com quem você tá, Maurício. Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer isso. A outra coisa é eu dizer isso do lado do Pinheiro Neto, do lado do Coronel Robson, Tá. do lado, tem uma né, te- tem outros tem que eu uma não posso falar o terceira nome coisa- ainda. Né, de um lado, uma coisa é eu dizer isso sozinho. A outra é eu dizer isso do lado dos caras que dão legitimidade e sabem como fazer. Então, depende com quem você tá. É igual eu falar, vamos trazer o bom empresário para cá para fazer esse investimento. Uma coisa é eu falar isso, outra é eu falar isso do lado do Armínio. Né? Sim. Uma coisa eu falo, na educação dá para fazer isso. Eu falar isso do lado do Ricardo Henrique, do lado dos educadores. A rede de professores me apoia integralmente. Né? Entendi. Mas Educação para mim é isso é um decisivo. plano de governo, correto? Hoje eu vejo... Projeto de governo. Projeto de governo, um plano de governo. E hoje eu vejo, eu já falei isso com o Randolph, e eu acho isso, assim, muito mal explorado na política brasileira. É plano de governo, escrito mesmo, para eu ler. Para eu, o Claro. cara, ler e falar, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu apoio, ó, isso aqui não. Não tem, não tem. Pelo menos o que para chegar até mim... Não, você tá falando de federal. Eu tô falando de tudo, cara. Não, de governo De mesmo. governo, de presidente, de senado, saca? Não, porque tem alguns, tem gente Tem que o tem. Ciro, então assim, por exemplo, eu quero ver o plano de governo completo do Freixo. Deve ter um lugar pra achar, mas tem gente que não tem. E eu acho que isso deveria ser lei. Posso contar um exemplo disso engraçado? Bom, isso daí devia ser lei, isso aí, você não acha que Posso devia contar um ter? exemplo engraçado? Eu disputei a eleição com o Crivella, que foi um show de fake news em 2016, que foi um ano muito difícil para todos nós. Aí a gente fez um baita programa de governo, cara. Que foi um programa amplamente debatido na sociedade, debatido nas universidades. Ficou um negócio enorme. O Crivella apresentou 10 páginas. Pra quem? Não, era 10, No mesmo site. eram que 10 ele páginas. tinha o site eu dele, não o dizia Crivella- nada. E o meu era enorme. Sabe o que aconteceu? O meu nego pegava e ia no detalhe e falava assim, mas você está dizendo que vai fazer isso. entendi. E o Não, Crivella mas só ninguém se botar perguntava bandido... nada. Entendi. Porque só tinha 10 páginas. Só para você entender, assim, eu acho que tem que ter. Então, mas eu entendi. Mas eu acho que todo mundo tinha que ter. Cara, eu vou Porque falar... senão fica assim, eu chego lá no Maurício, o Maurício tá com problema no pé, e eu falo, eu vou resolver. Mas como? Não, mas peraí. Com Calma, quem? calma. Como? Exatamente. Vamos falar uma coisa muito interessante. Eu tenho uma teoria que o Brasil vem de bons memes. Fome zero, bandido bom é bandido morto, vou tirar seu nome do SPC. É tudo meme, isso é meme. Né? E meme chama muita atenção. Tipo, chega de corrupção. Como? Não sei. Acelera! Acelera! O meme começa e termina no mesmo lugar. Sacou? Claro. Isso é muito interessante que o Marcão falou, porque assim, cara, plano de governo. O povo tem paciência de ler plano de governo? 1. 2. O povo vota em plano de governo ou o Não. povo vota em projeção de si próprio? Do tipo, pô, o Freixo tem a ver comigo. Ah, tem não sei o quê, é casado. Eu bababá. concordo, eu concordo, mas tem uma questão aí que é o seguinte, Se você coloca tava escrito. Você não fez por quê? Tava escrito. É, É um contrato que ele tá fazendo com a como é população. que funciona isso? Porque assim, você é um cara Não, tem que ter sim, Marcão, acho que você tem razão. Não acho que a eleição, acho que os dois têm razão, não acho que a eleição será definida por isso, mas eu Sim. acho que tem que ter. Eu concordo, a eleição não será definida por Não, isso, vai mas ser. como fica a tua ética? Claro. Porque tu é um cara que tu tá prometendo coisa. E tem coisas que você promete que você fala, cara, eu sei que eu vou fazer. É igual, por exemplo, eu cheguei agora na Record, vim trabalhar na Record, falei, maluco, eu vou botar 5 pontos de Ibope nessa porra, nesse programa e tal. Só que tá, beleza, como que você vai fazer isso?
A vontade, é óbvio que eu tenho essa vontade. Você tem uma Uma vontade. coisa é o desejo, outra é um projeto. A gente vê que você não é um cara que a minha Claro. vontade é ganhar dinheiro em cima do pobre. Beleza, espero que não seja. Claro. Mas assim, a tua vontade é diferente da execução. E você fala, não, mas eu vou executar porque vai ter esse cara, esse cara, esse cara. O quanto te frustra? Pronto, essa é a pergunta. O quanto te frustra tu tentar e tu não conseguir porque você sabe que não depende só de você? Lógico. Não, muito. Isso no parlamento também vale, né? Isso no parlamento também vale. Agora nós acabamos de votar homeschooling, Sim, né? Eu vi. Que é o direito do pai não colocar o filho na escola. e fazer digitalmente. Fazer em casa. Sim. Educar, não. Não é nem Educar em digitalmente, casa, educar- nem o pai digitalmente. educar, o próprio É pai o pai, educar. a família educar em casa. O tio educar, tá? Educar em casa. Eu sou muito contra. Mas eu sou professor. Sim. E acho que criança, o direito de ir à escola é o direito da criança, não o direito do pai. Eu tenho visão parecida. Eu também. Minha O mãe é direito da educadora. criança. Eu Minha sou mãe é professor. professora também. E a escola não educa só no livro, a escola Claro. educa na convivência, sociedade. Socializar. na socialização da criança. É um crime, e isso é a ideia desse governo Bolsonaro. E foi aprovado essa semana, né? Então, assim, eu sou muito contrário a isso, né? Eu fui derrotado. Uhum. Eu fui derrotado. Assim, na política você convive com vitória, você convive com derrota. Quando você vai para um governo, você vai com um projeto que você tem que saber como fazer e com quem fazer. Algumas coisas vão dar certas, outras não darão. Por N circunstâncias que você não imagina. Por exemplo, esse debate que a gente estava falando das favelas. A quantidade de coisa que tem para você fazer numa favela, sendo Estado, de moeda social, economia solidária. E Pernambuco tem o Pacto pela Vida, né? Que é o Compaz. Eu fui na Colômbia também. Essa ideia vem da Colômbia, né? A Colômbia foi o lugar mais violento na época do Escobar, né? Sim, sim. E a Colômbia Os superou. paisas. E a Colômbia superou isso. Eu visitei as comunas, que são as favelas Sim, eu fui lá de também. Medellín. Fui lá Quando também. você entra nos lugares, você vai ver biblioteca, Sim. lugar de esporte, né? Investimento social pesado. Isto foi só isso que acabou com a violência na Colômbia? Não, não foi só isso. Mas sem isso a violência não teria terminado na Colômbia. Isso é importante. Mas sem isso a violência não teria terminado Entendi. na Colômbia, né? Não, teve trabalho da polícia, teve trabalho de investigação, teve enfrentamento do tráfico e teve trabalho social profundo. Eu acho que Nos você lugares. citou um puta Isso lugar. é importante. Você citou um puta A lugar. Colômbia tem muito a ver com o Rio de Janeiro. Sim. Porque se você Medellín tem muito a ver com o Rio de Na Janeiro. verdade, o Medellín dos anos 90 tem muito a ver com o Rio de Janeiro atual, né? É isso, assim, do O tipo... problema é que estão copiando a Colômbia errada, né? Eles estão copiando a Colômbia da série, pô. É que é mais famosa. Tem que copiar a Colômbia que resolveu. Não é a da Não é que Netflix, tinha. é agora. Pra explicar, né? A Colômbia, ela tava vivendo essa coisa, né? Pablo Escobar e tal. E teve um cara, eu não vou lembrar o nome, que foi um presidente que foi muito combativo. E eu acho que foi ali que aconteceu a mudança, né? Ele foi um cara que acreditou na parada toda, porque tava... Ele era até vice do Dundum que foi assassinado, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma realidade ali que está colocada e que você já aconteceu em outros lugares do mundo e você sabe que dá para fazer. Você vai conseguir fazer isso? O que você consegue em 4 anos? Mas dá para começar, Maurício. Dá para começar. Uhum. Dá para você criar um caminho. Dá para você criar um norte. Isso dá para fazer. Que cria Mesmo esperança. Por isso que essa cultura- coisa romântico, mas é possível e é necessário. Mesmo a E tem cultura daqui gente ser para tão fazer. distinta de culturas. Por exemplo, fui lá em Amsterdã, Maurício, e a galera faz o coffee shop Não, e mas é por isso funciona. que eu citei a Colômbia. Exato, acho que bom. Tá. Mas é por isso que eu citei a Colômbia. Obrigado. Porque vem uns caras aqui e falam Ah, assim, eu não, podia citar Portugal. pois é. Não, tem os caras que falam Não, Amsterdã. Não, não, porque em eu- Amsterdã... Da Colômbia. O que é os Amsterdã? caras vêm, né? Eu falo, Olha, tem um exemplo muito bom na Noruega Amsterdã- pra fazer no Brasil. Eu falei, meu amigo, acho que não é legal. Olha, na Finlândia. Que vamos legal na- que na Finlândia deu certo, vamos mas na eles acordaram Colômbia. de outra forma na É Finlândia. isso. Às vezes eu vejo isso, essa coisa da legalização, assim, às vezes as pessoas vêm com uma coisa da Califórnia, eu falo, irmão, calma, são mundos distintos, tem uma coisa, a minha visão. Eu me lembro que você tinha um projeto de lei, não sei nem se projeto de lei ou se você, como prefeito, você queria fazer um plano de governo, de uma coisa de estatal municipal. É. Chegou a dar certo? Tem alguns lugares, por exemplo, o Eduardo Paes agora, é curiosa a vida, né? O Eduardo me criticou muito na época, e agora ele está tentando fazer e está passando por uma crise muito profunda do que eu falei que tinha que ser feito na época. Quando ele criou os BRTs, Sim. né? Que são os ônibus de via expressa, né? Eu falei, isso tinha que ter controle estatal. Não estou dizendo que a empresa deveria ser estatal, mas a bilhetagem, o controle teria que ser o controle. Eu falei, não precisa
não precisa tornar público o ônibus, torna público só a roleta, Hum. né? Só a roleta, para que você tenha o controle para melhor qualificar o serviço. Ele não fez, agora ele está tentando fazer e está tendo um boicote brutal. E agora ele está certo. Só que aí tem um boicote danado, está faltando ônibus, está numa crise danada. Então, essa coisa assim, Então- desculpa, mas essa coisa do Freixo ser o cara estatizante, bababá, o socialismo, aquela coisa toda maluca Não, que vira narrativa, claro. para um Rio de Janeiro já, digamos, sem credibilidade, estatizar, não vai assustar mais uma população que vai falar, peraí, bicho, você tá querendo Claro que botar sim. mais no Estado? Não, o Não Estado. teria que privatizar, Freixo? Privatiza essa porra para melhorar o serviço. Olha, tem duas áreas, sem querer ficar no senso comum. Claro, né? vambora. Mas assim, eu sou professor, já falei isso várias vezes Uhum. aqui. Se você me perguntar assim, daqui a 4 anos, quando acabar o governo, você quer ser conhecido como? Eu falei, como governador da educação. Se eu puder escolher, eu quero governador da educação. E tem uma outra área que você tem que blindar da política, que é a Secretaria de Saúde. Você tem que blindar. Não sei se você lembra, mas todo governador preso vai junto com o secretário de saúde. Né? Claro, sempre, sim. Ah, é verdade. É verdade. Não pode ficar sozinho, né? Vai É com o secretário de verdade. saúde. Todo um Pra ser drama. tratado na prisão. Para ter a certeza da Estou assistência. com febre, tá aqui. É sempre assim. Então, assim, tem que blindar a Secretaria de Saúde. Agora, então, acho que são áreas muito importantes de ter investimento público. Né? Não tem como você não ter a parceria da iniciativa privada para reerguer o Rio de Janeiro. Isso é fundamental. Aí outro dia me perguntaram assim, mas você é contra a PPP, parceria público-privada? Eu falei, eu sou contra a PPP do Rio de Janeiro, que foi a promiscuidade público-privada. No Rio de Janeiro não foi uma parceria público-privada, foi uma promiscuidade. Sim. Porque o que acontecia? O cara financia a sua campanha, aí ele deixa de pagar imposto, aí ele diz que vai fazer uma obra que não faz. Essa foi a história da relação de um determinado setor privado, não foram todos, com os governos que levaram todos à prisão. Tanto é que quem é que é preso? Determinados empresários, determinados secretários e o governador. Isso a gente precisa refazer. E tem que trazer um bom investimento privado, que é fundamental. O Rio só vai ser reerguido com investimento privado, mas dentro de um mar de credibilidade de outra relação. É isso que eu estou dizendo que tem que repactuar o Rio. Sensacional. Colocar o Rio de Janeiro de pé é isso. É com iniciativa privada? Sim. Mas não é iniciativa privada para financiar a campanha, para depois fazer sacanagem, para depois se beneficiar. Isso tem que romper com isso. Isso que você fala da iniciativa privada, áreas mais radicais da esquerda te condenam? Condena, mas, enfim, vai ter que entubar, não tem jeito. Condena, assim, nem todos concordam. Mas nesse momento, você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer? Você tem que derrotar esses caras, né? Tem setores da esquerda que entendem, tem setores da esquerda que concordam, tem setores da esquerda que não concordam. Mas os que não concordam não vão fazer barulho Eu queria com muito isso. fazer uma pergunta. Onde você é considerado Faça. coxinha pra tua galera? Puta, É. você comprou um iPhone novo. Onde que Chega a o cara galera do olha e fala, signo e rapaz, fala, Freixo Não, não, Primo. isso. Se eu mostrar o meu, você me dá um de presente. Não, mas eu assim, mas tipo assim, e o Freixo que agora tá tomando IPA, sabe assim? Nossa, Freixo, Nossa, Freixo morreu. agora só andando na Postava Faria do Lima. Freixo sujo. Tem alguma coisa assim que a galera te enche o saco? Que você virou, comprou um MacBook, os caras, nossa, não anda mais comigo. Onde que tem esse lugar assim que você fala, caralho, aqui eu gosto? Eu acho que hoje tem essa polarização, até essa polarização isso nunca tinha acontecido comigo. Assim, porque, enfim, até o momento das ameaças também, minha vida foi muito simples, né? Uhum. Eu sempre tive uma vida muito simples, eu trabalhei, meu pai Você nunca era teve... professor, você não tomava tiro. Professor, Exatamente. Não, e eu venho de uma família que meu pai nunca teve carro e a gente nunca teve telefone. Porque como eu sou mais velho, telefone era um bem, que você inclusive alugava antigamente. É verdade. Você alugava aparelho de telefone, era um bem. Vale um né? terreno. Na minha, trocava por apartamento, telefone, verdade. antigamente. Isso me coloca na era Você paleolítica, acabou né? de se Paleolítica. queimar muito agora. Mas assim, eu nunca tive nem telefone nem carro em casa. Então eu venho de um lugar muito simples. Muito simples. Eu sei viver de forma simples. Sim. Sempre vivi de forma simples. Refrigerante era só domingo e a Coca-Cola litro dava para 6 copos de geleia de mocotó em Baza. Porque eram 2 para cada irmão e sobrava um pouquinho, que era sempre a razão da briga. Sim, né? sim, De quem é que ficava com o restinho. Então até hoje eu lembro desse troço. Então a vida era muito simples e como tem que ser. E agradeço meu pai por isso. Então nunca tive essa coisa sofisticada. Quando o mundo polarizou, né, dessa maneira, é muito curioso, porque polarizou também para um lado de uma irracionalidade, né? Outro dia eu fui para Petrópolis, teve aquele acidente recente de Petrópolis, da cidade serrana, assim, eu conheço o prefeito, conheço os vereadores, é uma cidade que eu gosto muito,
E eu subi junto com o vereador, que foi meu assessor, que é um vereador da cidade, para conhecer, para ver o que tinha acontecido, né? E aí subi com a minha equipe e fui no lugar, eu tinha acabado de chegar, cara. Fui no lugar onde eu estava com um tênis Raiate, que era um tênis velho, inclusive meio rasgado, uma calça jeans leves, que rasgou, inclusive, na ida para Petrópolis, uma camisa. Aí os caras fizeram uma postagem. Freixo com um sapato de R$ 7.000, uma calça de 8.000. Era tudo mentira. É um fake news. Fake news. Mas tem a ideia de você querer colocar a esquerda, que tem que ser Pobre e miserável. pobre, miserável, e aí a fake news encaixa com isso para dizer que é caro. Assim, aí entra num lugar de uma hipocrisia brutal. Se pegar você num restaurante, que mesmo ganhando o que eu ganho hoje, posso pagar, não pode. Isso que eu tô falando, você Você se tem que controla, às vezes continuar. você fala assim, porra, eu queria tanto. Ia lá no. Teve a coisa do Copacabana Palace. Eu me lembro que isso É um virou. exemplo. Você tava no Copacabana Palace. É. E aí você fica assim, antes de entrar nesse Copacabana Palace, você falou, porra, vai lá, merda, vão encher o saco. Tem uma coisinha de tipo, lá dentrinho, lá no Marcelo, não é nem no Freixo, tu fala, Não, caralho. preocupação permanente isso. Porque hoje você tem que se preocupar com o que é, com o que não é, o que podem dizer. Né? Isso não quer dizer também que você vai virar escravo disso. Copacabana Palace era aniversário da Antônia, de 40 anos. A mulher fazia 40 anos. A mãe dela deu de presente para ela uma noite no Copacabana Palace. Uma noite no Copacabana, presente para ela. Eu sou casado com ela. Né? Você Eu falei, teve que ir, né? você vai comigo. Você vê quem manda. Né? Não, isso zero É lógico, dúvida. lógico. E a gente foi, aniversário de 40 anos da minha mulher. Alguém tirou uma foto da gente. Pronto. Frequenta Copacabana Palace. Então, assim, aí vira um negócio assim. É muito comum o café da manhã, político fazer café da manhã no Copacabana Palace. É Aí muito você fica, comum. puta, lá vou Se eu. você for fazer lá, aí eu já não vou. Entendeu? Já não vou. Mas é muito comum. Você vai lá final de semana no café do Copacabana, porque você não precisa estar hospedado no Copacabana Palace para tomar o café. Você pode pagar por fora. É muito comum fazer reunião, as pessoas tomam um O Freixo café tá querendo em mudar de hotel. carro há 10 Não anos vou. e não muda de carro, ele Então caralho. tem um lugar que você tem que tomar cuidado. Claro, você tem que tomar cuidado. Mas isso não é um pouco da Mas- culpa de vocês próprios, assim, de tipo, de vender? Eu me lembro do Felipe Neto, quando É. ele tava na época do Botafoguense também. Também. Um abraço, Felipe Neto. Mas assim, ele tava naquela época da pandemia falando, fica em casa, fica em casa. Aí ele vai jogar futebol. E aí vem uma porrada. Claro, Porque você vende o quê? Claro. Porra, ó, sou aqui, que sou casa simples. você está falando? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Lógico. Sou simples, sou simples, sou simples, sou simples, sou simples, sou Ele simples. está sou errado simples. em dizer fica em casa? Não. Não, não tá Era errado. uma orientação científica. Ele tá Era errado uma isso aí, orientação. né? Mas tá errado isso aí. Entendeu? Não pode. Então. Esse teto de vidro teu não é muito, né, não te machuca muito? Porque você tem um teto de Sempre vidro que você vai- moral demais. Sempre que você vai para uma exposição pública, você está pagando um preço. Né? E é uma responsabilidade que você tem que ter. E você pode errar. Ao errar, você vai ter que admitir que Mas o errou. quanto e vai você é ter que- refém disso? Porque às vezes você quer fazer uma piada e tu fala, puta, vão me achar que eu sou machista, vão achar que eu sou racista, vão achar que eu sou não sei o quê. E o quanto isso te prende, o quanto teu filho às vezes fala, pai, cadê você? Não. Não, mas isso não tem muito. Isso também é sinal dos tempos, né? Eu fui, assim, vamos imaginar, algumas piadas que eram na infância possíveis deixaram de ser. Mas porque o mundo também evoluiu Sim. e que a gente não brinca mais. Racismo não é brincadeira, racismo virou crime, e ainda bem. Né? Na minha infância, racismo não era crime. E eu convivi muito com brincadeiras racistas que eram entendidas como brincadeira. E que, na verdade, era racismo. Sim. Houve uma evolução também que a gente tem que se adaptar a essa evolução. Assim como o machismo. Né? Sim. Houve uma evolução, a gente tem que se adaptar a isso. E que bom. Que bom. Que bom que quando você vai dar uma palestra hoje, se numa mesa grande não tiver nenhuma mulher, pega mal, é feio. E você vai ser criticado. E tu acha que quando que vai chegar isso pros careca? Já chegou o Smith. Você acha? O careca Não, não. Porra, Chris Rock tomou Tua um teoria é soco. ótima, o problema é a mulher, não o careca. É, Porque se vai fosse um chegar. cara, ele fizesse piada. Agora o cara vai falar, já pegou na mulher, agora vai chegar Agora nele, já era, tá né? puto já de novo. Foda, a gente tá perdendo aí nossas minorias. Tá aí, perdendo velho. essas minorias desse lado. Não, eu entendi seu ponto. É... A gente tem que se adaptar ao mundo, assim. E é isso mesmo. E tem que ser. Quem vai para uma vida pública, assim, se você pensar, lá atrás, quando você estava jogando bola no Fonseca, lá na rua, no asfalto, você imaginou que algum dia. Claro que não, porra. Claro que não. Eu comecei a trabalhar com 15 anos entregando papel na rua.
Eu nem sonhar em ser professor sonhava. Quanto mais em ser deputado. Pois é, pois Não é. tinha a menor ideia disso. E a vida vai te levando para lugares que certamente isso aconteceu na sua também. Pô, 24 Imagina, horas. Meu filho né? nasceu, já mudou tudo. E muda tudo mesmo. Muita gente fala, pô, Maurício, você era de outro jogo. Meu filho nasceu, caralho, eu mudei, eu sou outra pessoa. Exatamente. Não tem como. Inclusive, eu acho a maior covardia que tem, tanto de esquerda quanto de direita, pegarem uma opinião sua de 2006 e falarem, olha lá o que ele falava. Assim, o que eu falava. Porra, o mas que o outro isso aí é falava. Isso covardia daí é... até tá louco. Tem coisas que você se arrepende, Freixo? Tipo assim, do político Freixo de 2010, do político Freixo de 2022, do tipo do político Freixo do PSOL, do que você tá hoje, entendeu? Tem algumas coisas que você Eu fala, acho que puta, eu acho que hoje... eu não faria aquilo ali, Maurício, aquilo ali eu tiraria, se eu pudesse mudar um pouco na minha história. Não, eu acho que hoje... Eu sempre fui muito moderado no trato com as pessoas, sempre tive muito diálogo. Mas eu acho que hoje você tem uma sociedade muito dividida. Qualquer coisa que divida mais a sociedade, eu acho que você tem que evitar. Isso para mim está muito claro. E eu acho que eu não pensava assim. Né? Você era Então, mais impositivo. eu acho que sim. Eu acho que hoje, assim, qualquer tema que... A gente tem uma sociedade muito dividida, Maurício. As pessoas se xingam e se agridem na rua, Sim, porque você pensa diferente. com certeza. Né? Eu passo na rua, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas, enfim, esse ano vai ser um ano duro, vai ser um ano difícil. Mas você passa na rua, o cara fala, pô, que bom te conhecer, que bom te ver aqui. Peraí, eu queria ouvir isso. Mas você passa pela rua, tem um cara que te olha meio assim e que pode te xingar, pode te bater. Mas o que acontece com... É curiosa essa pergunta, porque se o cara que é tido como esquerdista ou direitista, ele já é atacado, o que de fato é o pilar disso? Você é um dos pilares. Como que é o teu dia a dia? Porque você deve frequentar às vezes, quando você falou, Copacabana Palace, você foi uma vez com a tua mulher. A Mas- única vez. É a única vez, mas um dia você vai lá num lugar que tem uma galera mais... Vai pro Itaim. Outras vezes você vai pro, sei lá, Barra da Tijuca. Como que tem a reação? A internet é uma mentira perto do que é a tua vida real? As pessoas, elas te abraçam mais? Ou você já ouviu, sai daqui, ô seu imbecil, seu merda, não entra Na aqui? minha vida real, não tem comparação. Assim, quem convive comigo, né, tá aqui o Pimentel, é muito mais abraço, muito mais do que... Assim, enfim, não tem comparação. Não tem comparação. Mas tu já tomou um Agora, apavorinho? Não, eu nunca fui agredido. Nem Nem verbalmente? fisicamente, nem verbalmente, né? Nunca? Agredido, Caralho, não. você não Agredido. imaginava? Agredido, assim, de xingamento. Aham. Já teve assim, Bolsonaro, sei lá, o cara passa, dá um sim, berro. isso não é uma Ah, mas agressão. nunca te deram Isso não é umas porradas, agressão. nada disso. Nunca. Isso não é uma agressão, isso é o Não, direito isso do cara é o direito, não, e eu ainda brinco. Eu ainda brinco. Aê, você dá um abraço. Né? Então, assim, eu ainda brinco, né? Enfim, outro dia eu passei, o cara fez assim, né? Aí eu fiz assim. Sim. Né? Brinco com isso. Então, assim, agredir nunca foi. Pode acontecer? Pode, tem que ter sangue frio, né? Porque você também não pode errar, né? Você Como nunca teve num resposta. restaurante com a sua mulher, tomando um vinho, chega um velho e fala, porra, mas você também, hein? Não é nem agressão, mas é um... Não, vou te contar assim, eu estava num restaurante um dia com a minha filha, né? Aí eu cheguei primeiro, porque eu chego na hora no Rio de Janeiro e sempre espero, né? Só eu chego na hora no Rio de Janeiro. Esse é o Rio de É, Janeiro. você que tá errado, no caso, né? Não, tem um amigo meu que diz que é falta de educação no Rio chegar na hora. Aí eu cheguei É na verdade. hora e fiquei esperando minha filha. Óbvio que eu fiquei esperando minha filha. E aí tinha uma mesa grande de amigos, assim, perto. E mania de professor, eu escuto e faço muita leitura labial. E com essa coisa de ameaça, eu presto muita atenção no entorno, né? Ah, Então, desde prestar atenção na tatuagem que o cara tem, para tentar ver, eu fico como olha, se tem alguém fotografando, É um analista social. eu desenvolvi isso muito rápido, assim, presta atenção em tudo. Então, aí eu vi que a mesa comentou que eu tinha chegado, uma moça reconheceu, e a mesa inteira comentou. Aí eu vi que tinha uma senhora muito exaltada comigo, negativamente. E aí eu comecei disfarçando, prestando atenção. Então, a hora que eu vi ela falando, né, leitor Abel, vou levantar e vou lá esculhambar ele, né? as ideias. Isso ela falando no meio deles ali, né? Aí eu falei, vai dar confusão, né? Aí eu chamei o garçom, falei, tem um andar aqui em cima? Aí ele falou, tem. Eu falei, tem mesa? Aí ele falou, tem. Eu falei, para 2 pessoas. Então, eu vou mudar lá para cima. Ia ser demais você falar assim, você pode levar essa senhora lá pra... Então, assim... O cara é muito autoritário. Pode levar essa Você- senhora lá pra cima. Você evita, entendeu? Sim. Assim, eu não vou esperar, não vou ali ficar pagando para ver, eu não vou ficar
Entendeu? Assim, você evita, porque é Essa melhor senhora pra também não todo tava tão mundo. afim. Se uma escada segurou ela, ela não tava lá, né? Exatamente. Do Isso tipo é assim, muito bom, nossa, Marcão. né? Se ela quiser, talvez ela não Entendeu? conseguiu subir a Ou escada. talvez ela tá com problema nas Freixo. cadelas. Eu Cusão, porque ela torço, eu tava de torço para muletas, que, não sabemos. torço para que nunca aconteça, porque assim, eu sou super da paz, mas, enfim, não, Mas é muito legal, eu nunca parei é, pra analisar esse outro lado, porque talvez os militantes estão mais brigando do que os próprios políticos, porque você consegue saber lidar com a sua inteligência emocional, não só você, o político de direita, o Kim claro. Kataguiri, será que ele não, onde ele anda também não tem uns Lula livre? Também deve ter uma chatice com ele, mas eu acho que vocês aprenderam a lidar mais do que os militantes que brigam por vocês. Sim, Porque eu acho que tem mais, eu acho que os militantes, eles não têm uma coisa que vocês aprenderam a ter, o diálogo, porque o diálogo é sobrevivência em um congresso. E o militante, às vezes, ele não quer ter esse diálogo, ele quer só impor. Não importa. Combate. Ele quer Hã? combate. Ele quer o combate e tal. quer vencer, Vencer, é. Pois quer é. vencer, a ideia de vencer. E como tu vê, assim, esse vai ser o ano... Olha, é um apelo Ó, eu que vou eu te dar faço. mais uma pergunta, viu? Porque Tá, pera, deixa ele senão- falar, ele vai falar um apelo. Não, é um apelo apelo, importante. apelo que eu faço, assim, eu acho que às vezes você toma muito cuidado. Eu não acho que um determinado setor vai ouvir o meu apelo, porque a gente chegou nesse ponto, mas Claro. que a gente faça política, que a gente faça disputa, mas que assim, existe vida depois da eleição, eu espero, né? E que a gente não leve para um lado irreversível de uma violência, sabe? Não é para isso, assim, acho que eu estou falando tanto para a direita quanto para a esquerda, estou falando tanto para o centro, eu estou falando para todo mundo, assim, que a gente consiga fazer o debate político com racionalidade, com ideia de projeto, com a diferença, Um debate com a ideológico, né? Um firmeza debate de que ideias, tenha né? que ter, mas assim, a gente precisa evitar qualquer violência verbal, física então nem pensar, sabe, que a gente, de algum lado, alguém busca o equilíbrio de não esperar chegar ao limite do que não é razoável, sabe, acho que todos nós vamos ter que ter uma responsabilidade muito grande esse ano, né, de fazer com que a política possa ser o lugar onde a gente resolva as coisas, e não a gente esculhambe com as coisas, né? Certo, legal. Eu acho que esse é um negócio muito importante para a gente. esse ano. Bacana. Diga aí, Marcão. Não, faça é a sua última eu pergunta. falei que eu ia te dar a última pergunta, porque estamos encerrando já, né, meu querido? Mais de 1h40 de entrevista. É mesmo? Então É. tem que encerrar, porque eu falei, não, a gente não eu falei, Freixão, 1h20 1h20 a gente mata, já estamos quase em está duas. aqui. Passa rápido, passa rápido. Não, mas foi muito legal, cara. Eu acho que antes que já tenha, quem sou eu para me justificar, mas já me justificando. Ah, mas você é de esquerda? Eu não sou de porra nenhuma, eu gosto do diálogo. Eu trouxe aqui o Freixo, já trouxe aqui o Ciro, foi muito legal com o Ciro. Cirão foi da hora. Bolo já veio. Já veio a galera da direita também. Já Muita gente, mas muita gente de direita. E é engraçado que quando vem gente de direita, a galera fala, olha o Maurício lá, bolsominion. É. Aí quando eu trago alguém de esquerda, olha lá o Maurício lá, lulista. Fica esse rótulo de bosta, mas acho que a Então já ideia... fala pra galera em quem tu vai votar pra não acabar com isso aí, né? Vamos lá? Vamos lá. Galera, é Enéas 2023. Cara, Não? o cara vai pro... Morreu? Cara, eu vou no Emael, maluco. Vamos nele, vamos Porque nele. o Emael, ele é o isentão... Ele por- é um Porque ele é... E era o melhor jingle, né? Lembra? O democrata Emael, ele é cristão. democrata. Lembra do jingle do Emael? Ei. Emael. Lembra disso? Fudeu, agora ele vai, o Emael vai usar isso. O Mas era Emael, o jingle dele. eu sou isentão, Freixo. Eu vou no Emael porque o Emael ele é democrata e cristão. Exato. Então ele é o isentonismo Não tem. em forma de É o candidatura. feminismo com as freiras. Seria Isso, né? ele é uma freira feminista. É uma freira feminista. Cara, obrigado, bicho. Eu acho Obrigado, que é Maurício. muito Pô, maneiro bater esse papo. Tava com saudade de você. Tu sempre foi muito legal E, comigo. A gente pô. sempre foi muito. Embora no Twitter eu mostre uma versão odiosa da minha pessoa, como todo inclusive eu mundo, né? saí de lá, acho que todo mundo no Twitter tá ficando maluco. Você sempre foi muito, muito parceiro, muito legal. Né, muito- Tem muitos caras de direita também que são muito parceiros, muito legal. Não tem como não falar da galera, porque a galera fica muito com medo de, tipo, puta, tô elogiando você, então o Maurício é comunista. Aí eu elogio outro, Maurício é fascista. E não, acho que a gente tá tentando entender. Eu sou ignorante, cara. Eu tô tentando entender o que é melhor. O que eu posso dar de lente de aumento, né, igual o Marcão falou, pra tentar mostrar um lado real do E que a gente tá no momento que a gente precisa buscar o que a gente tem de comum, né? Isso Não é o que a gente tem de né? idêntico, né? Cara, eu acho que você... A gente tem muita coisa em comum. Eu falei uma frase com a tem Aline em comum? Eu concordo, cara. Tem uma frase assim, ser diferente não é ser desigual. É. Eu acho que tem, assim, o problema pra mim é desigualdade. Diferença é muito bom. Eu acho que a gente pode ser muito diferente.
Inclusive, acho muito legal que a gente seja muito diferente, porque a gente vai chegar numa mesa Claro. e vai ter mais assuntos para a gente chegar em consensos do que a gente já pregar para convertido. É o primeiro filho seu que Meu nasceu? primeiro filho, Tá há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. É, Você não tenha dúvida que seu filho vai ser diferente de você. eu tenho E vai ser a certeza. pessoa que você mais vai amar no mundo. Ah, mas com E ele certeza. não tem que ser igual a você, né? E talvez Claro. a maior alegria que você tem é de descobrir quem é seu filho e seu filho descobrir quem é você. E como nós Daí a dois vamos nos riqueza, moldando um e ao daí, outro, né? e daí a riqueza da família. Por A isso que eu família acho. é muito importante mesmo. Agora, porque a família é a convivência da diferença. Nós não somos iguais numa família. E se isso é possível numa família onde tem amor, tem que ser possível num conjunto maior da Eu concordo sociedade, totalmente, eu concordo né? totalmente. Inclusive, o que eu acho, assim, que a minha visão de democracia, ela é tão grande a ponto de eu quero mostrar o teu lado real e não o Freixo comunista que rouba dinheiro, que a galera vai para essa narrativa. E também gostaria de fazer isso com um cara também, do outro lado, falar assim, e aí vai para o âmbito das ideias. Então essa ideia acontece, é uma ideia boa contra uma ideia boa. Qual ideia boa você gostaria? E não ataque bom contra ataque bom. Porque ataque bom contra ataque bom não gera. Quem destrói quem? Não precisa ser Você tá assim. entendendo? Tipo, eu acho que é muito. Até porque no final você vai conviver com quem você Puta, a gente ataca. sabe o que a gente podia fazer aqui na We are the Dromedário? road, cantar. Criar um modelo de debate Uhum. em cima disso que tu tá falando. Cara, mas eu sempre fui a favor. É que assim, não dá audiência. Não dá, né? Tem que ter Não briga. dá, vai chegar o Alckmin demora pra falar. Mas assim, porque Porra, o Alckmin fala puta, devagar é muito pra chato. caralho. Quero ver Bolsonaro e Lula, maluco. É jogo da discórdia. Não, o Cirão vai ser legal também. Só que a merda, essa é a verdade. Até nisso, o debate, cara, a gente vê como entretenimento. Porque a gente quer ver o cara chegar pro Bolsonaro e falar, você é um fascista. A gente quer ver o outro falar, você é um ladrão. A gente quer ver isso. A gente é, meio o país da novela, né? A gente tem que MMA, ver né? a... MMA. MMA. Só que ao mesmo tempo, cara, aí é Sem, meu lado sem romântico. técnica. Sem técnica. Aí é meu MMA lado. sem técnica. Mas aí é meu lado romântico. Aí sou eu sendo romântico. Muito romântico. Eu queria muito que tivesse um debate, mas assim, podcast do debate, que seja. Não precisa ser um podpar, não é isso. Mas criar uma Mas parada. eu participei de um negócio desse, deu uma confusão danada, e aí tem a ver com uma pergunta que você me fez que eu esqueci. Eu participei com a Janaína Pascoal de um negócio do Quebrando Tabu. Ah, eu Eles vi. botaram 2 pessoas, tem muitos anos isso. Sim. Eles botaram eu e a Janaína Pascoal, assim, 2 pessoas diferentes. Vamos ver se a gente consegue fazer vocês concordarem com alguma coisa. Foram 2 horas de conversa. Eu nunca tinha visto a Janaína antes, sabia que ela era, sabia quem eu era. Tem no YouTube, aliás. No tem, YouTube, eu e a Janaína Pascoal conversando, a gente foi buscando pontos em comum com 2 horas de E conversa. concordaram com várias coisas. E foi excelente a Mas conversa. é isso que eu acho do Foi caralho. excelente. Eu apanhei pra cacete. Ela apanhou da direita, eu apanhei da esquerda, né? Mas por quê? Porque a gente conseguiu se entender em algum lugar. Então, mas você não. Mas é que E tá. assim, Qual é a já minha era... opinião sobre isso? Você não apanharia de mim, por exemplo, e não Não, mas apanharia eu do Marcão. fiz o programa e Sim, faria sim. de novo. E você não apanharia de outras Entendeu? pessoas que são moderadas, que estão com medo de falar. Porque eu acho que quem tá falando e tá puto com essa situação, ela é anti-diálogo. Ela é O cara que reclama de você estar aqui, tem gente que tá reclamando de você estar aqui. Porque Claro. uma vez eu fiz piada com o Lula. Então eu já sou odiado por essa galera. Então esse cara, ele vê como um inimigo o Maurício Meirelles. Assim como tem gente que tá me odiando por ter trazido você. Que Claro. porra, o Freixo, você é um... E no fundo é o seguinte, caralho, isso daqui é tão mais rico, tão mais agregado do que Não eu foi chegar boa aqui. a conversa, a gente não chegou a um monte de Incrível. coisa. Como pode ser bom com outras pessoas. O que eu não acho legal é a gente ir pro circo, e a gente ama o circo. O brasileiro ama o maniqueísmo. A gente gosta do... Pois é, Freixo, em 98 você falou isso, mas babá. Lacrei. E aí eu tô querendo atacar você. Exato. E se eu atacar você, não vai ter coisa pro futuro, vai ter coisa de você resolver o passado. E não vai ter coisa de resolver, entender o presente e ir pro futuro. Então, quando eu crio achismos, é meio que em nenhum momento eu quero te atacar, e ninguém que sente aqui eu quero atacar, porque eu Claro. sei que tu é de uma bolha diferente da minha. Eu quero te entender, beleza, te dar uma oportunidade de você mostrar quem você é, e aí, cara, deixa as pessoas decidirem o teu lado bom. O teu lado bom aflorar e as pessoas falam, eu gostei do lado bom dele, mas eu acho que o lado bom do outro é melhor. E aí, Aliás, beleza, deixem isso no, é democrático. deixem no comentário o lado Exatamente. bom de Freixo. E o Porra, ruim de Maurício. Não, de mim vai ser... Não? Eu tenho pra caralho. Mas é isso, cara. Então eu queria agradecer porque Obrigado, você entendeu a amigo. proposta desde o começo. E esse é do caralho. E, então, Obrigado, e obrigado. convoco outros aí, quem quiser. Porque agora fudeu. É ano de eleição que vai vir de
Carlinhos do Mercado querer aparecer aqui. Se o Zé do Pó vir mesmo, a gente traz. Zé do Pó, Zé do Pó estamos vindo, esperando a gente você. Galera, lembrando, eu tô no meu canal no Telegram, canal Maurício Meirelles, lá tem coisas exclusivas e tal, quem quiser falar comigo por lá, tem áudio, todo dia eu falo, é só para fazer um merchanzinho no final. Exato. E agradecer mais uma vez a Insider e obrigado pela audiência, tanto você que já acompanha o projeto há muito tempo, quanto você de fora que estava o vídeo inteiro assim, falando, esses caras são os babacas. E no final tá falando, até que foi legal, então deixa o like. Obrigado, valeu. Você vê que você tá se comprometendo? Eu gosto de música. Não, eu gosto de DJ. Mas não é qualquer DJ, é um DJ bom. Quem que é seu DJ bom? Ah, tem o GBR. Peraí, cheio de jovenzinho. Ninguém entendeu. Metade é que tá GBR. É vitamina. Ah, por que o GBR é bom? É de funk. Só que, tipo, numa festa, assim, de faculdade, é da hora quando ele toca, entendeu? É, eu queria que você transcrevesse, declamasse pra mim e pra sua mãe versos da música do GBR. E pro delegado. É sério? Não sei, o povo quer? Tá, tem uma. Tem uma, ela falou. Tem uma que é assim. Tá. Tem uma que é assim, rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro. Rapaziada do quê? Do bailão. Do bailão. Uhum. Alguém tem isqueiro, pra mim acender um, enquanto eu como esse traseiro. Senhoras e senhores, palmas para mais nova advogada do Brasil.